nosso mundo empresarial, a concorrência é uma benção. É um gatilho que dispara um monte de coisa dentro de você. E você diz, cara, ou é o melhor, ou o cara vai me engolir e você vai correr atrás. Então, mas foi interessante que um empresário pode escrever todas essas macelas do Brasil e como era difícil tudo no Brasil e que não aguentava mais o Brasil. E ele escutou o cara tudo. Disse assim, cara, quando que ele achava que iria mudar o Brasil? Disse, não, nunca. O Brasil já foi assim desde o início e vai continuar assim. E isso não é um problema. Porque eu tenho meu negócio no Brasil, porque você ganha dinheiro. Você tem que ganhar bastante e morar na Suíça, não há problema. Eu moro lá. Lá é ótimo para morar. Agora, para ganhar dinheiro é péssimo, tá? E tua empresa nos Estados Unidos provavelmente ia quebrar. Você ia ter uns 1000 concorrentes muito melhores que você. Você está preparado para isso? Então não reclama, cara. Vai trabalhar. Vai ganhar dinheiro. Isso que tu tem que fazer. Aí é violência, isso, aquilo, cara. Realmente existe, mas Santa Catarina tem números de Europa. Não vai melhorar muito tu sair daqui, vai para Paris, mas não fica na Torre Eiffel, vai pro subúrbio de Paris para tu ver como é que a banda toca. Vi um monte de coisa muito ruim e uma coisa estava no meu coração. Eu precisava sair da Argentina. Muitos amigos meus muito bem nos Estados Unidos, poderia ir para lá, tinha um caminho bom, a trilha lá, né, facilidades para ir para lá, mas apareceu essa tal de corrida e aí eu cheguei e me apaixonei por Florianópolis, pelas praias, pelas mulheres de Florianópolis, não pelas flores, possibilidades que me oferecia Florianópolis, e dizia assim, cara, ou eu vou para os Estados Unidos e ganho muito dinheiro e vou ser sempre um Kelper, um cidadão de segunda categoria, porque lá é assim mesmo, ou vou ficar aqui onde eu era super bem tratado, o lugar era maravilhoso. Eu vi que tinha tudo por fazer, tinha muita coisa para fazer em Floripa nos anos 80, né? Santa Catarina é um povo que adora empreender. Muito bem, sejam bem-vindos a mais um episódio do Executoria Cast, um programa aqui, um podcast feito por pessoas, por empresários e pessoas que decidiram ser executores, colocar em prática tudo que aprenderam ao longo da vida. Eu estou aqui com a presença do nosso CEO, Alan. Fala, Cleiton. Seja bem-vindo. Fala, pessoal. Muito bem, e temos aqui um convidado muito especial, que é CEO de uma empresa que foi destaque dentro de um dos nossos programas aqui, o Legado Empresarial, e aquelas empresas que se destacam, que chegam no nível de executoria em que já podem e devem, né, contribuir um pouquinho com a sociedade, compartilhando um pouco do que aprenderam, né, a sua história, a jornada toda de executoria, principalmente agora nos últimos tempos, nos últimos meses, últimos anos aí de aprendizado sendo colocado em prática. E eu estou aqui com um convidado muito especial. Seja bem-vindo, Omar. Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu fico super feliz e grato pelo convite. Espero que seja uma conversa agradável e dê utilidade também para quem está nos acompanhando, né? Ok. Você está olhando aqui, tem essa câmera. Essa é a câmera que está aí ligada em você. Bom, Omar, já para a gente começar aqui, né, esse bate-papo, a gente já estava aqui fazendo um bate-papo antes e retomando aqui aquela conversa inicial, conta para nós um pouquinho da tua história. Eu não sei se o pessoal já percebeu aí um sotaque que denuncia antecipadamente aí o Omar. Eu sempre digo assim, né, minha mãe é baiana, né, e meu pai é carioca. Só que assim, meu pai é carioca, mas não é da gema, é da clara, entendeu? Belfort Roxo, lá para fora. É uma brincadeira que eu faço. E minha mãe é baiana, é de Bahia Blanca, 500 quilômetros ao sul de Buenos Aires, né? Então sou argentino mesmo, não tenho, sempre teve muito tranquilo com isso. Brasil, assim é Brasil. Os brasileiros em si, né? O Brasil tem mania de achar que ele é o pior do mundo. E não é nada, absolutamente. E nesse caso, cara, eu fui super bem recebido em qualquer ambiente que eu andei, nunca fui discriminado, ninguém nunca me fez uma brincadeira de mau gosto. Então, assim, acho que também vai dar personalidade, né? Tem pessoas que se magoam por qualquer coisa, eu não sou bem assim. Se achar que tá errado, vou falar na cara do cara já o que eu acho de errado e pronto, acabou e fica por aí, não leva mágoa para casa, né? Existe uma rivalidade, mas eu acho forte no futebol, né? Eu já fui para Buenos Aires e como o brasileiro é bem tratado lá. Né? Em qualquer lugar do mundo, Cleiton, o povo sempre te trata bem. Os problemas são interesses de governo, ou uma rivalidade como essa aqui de futebol, de esporte, que é bom que exista, né?
porque que seria do futebol se não tivesse um Grêmio e um Inter? Que seria se não tivesse, né? Não é assim que funciona. Então, essa rivalidade, e no nosso mundo empresarial, a concorrência é uma benção. É um gatilho que dispara um monte de coisa dentro de você, e você diz, cara, ou é o melhor, ou o cara vai me engolir, e você vai correr atrás. Então, até nos negócios, essa concorrência é saudável, né? Sim. Na verdade, às vezes uma pequena minoria faz um barulho tão grande que a gente pode ter uma percepção errada, né? Que, tem essa rivalidade, o brasileiro não é tão bem tratado em tal lugar. Acho que é como o Omar falou. Acho que o ser humano, no geral, são pessoas do bem, são pessoas, né, que tratam todo mundo bem. Só que o grande problema hoje é que com a mídia, né, com a facilidade de informação e de comunicação, às vezes fatos isolados são tão repercutidos que parece que é uma grande massa, né? Eu comparo muito com coisas que acontecem no Brasil hoje, né? É tanta coisa ruim, o pessoal, não, é tanta desgraça. Cara, não é que é tanta desgraça, tem muito mais coisa boa do que coisa ruim. O problema é que o que dá mídia, o que dá audiência? Coisa ruim. Aí eles dão destaque para as coisas ruins que parece que tem mais coisa ruim do que coisa boa. Que entra um pouco naquilo que tu falou anteriormente, né? Do achar que tá tudo errado, achar que aqui tá ruim, no Brasil é ruim. Cara, o Brasil pra mim é um dos melhores, ou se não o melhor país desse mundo, porque é um país altamente autossustentável, né? É um país que, se não me engano, 1/4 da alimentação mundial vem daqui. Então, eu tô no melhor país do mundo. Outro dia eu tava vendo uma reunião que fez anual, um meeting, assim, uma reunião anual da XP Investimento, e tem um menino que está começando agora, mas acho que vai se dar bem. Aí convidaram o Lehman para opinar sobre os negócios, 82 anos de idade, né? E eu estava vendo, deve ser uma coisa gravada, tal, não era ao vivo, mas foi interessante que um empresário demorou alguns minutos, vários minutos, para descrever todas essas macelas do Brasil e como era difícil tudo no Brasil e que não aguentava mais o Brasil. E ele escutou o cara tudo. Disse assim, cara, quando que ele achava que iria mudar o Brasil? Disse, não, nunca. O Brasil já foi assim desde o início e vai continuar assim. E isso não é um problema. Porque eu tenho meu negócio no Brasil, porque você ganha dinheiro. Você tem que ganhar bastante e morar na Suíça, não há problema, eu moro lá. Lá é ótimo para morar, agora para ganhar dinheiro é péssimo, tá? E tua empresa nos Estados Unidos provavelmente ia quebrar. Você ia ter uns 1000 concorrentes muito melhores que você. Você está preparado para isso? Então não reclama, cara, vai trabalhar. Você entendeu? Vai ganhar dinheiro. Isso que tu tem que fazer. Então esse que é o recado. Aí violência, isso, aquilo, cara. Realmente existe, mas Santa Catarina tem números de Europa. Não vai melhorar muito tu sair daqui, vai para Paris. Mas não fica na Torre Eiffel, vai para o subúrbio de Paris para tu ver como é que a banda toca. Não é bem assim, né? Já em volta da Torre Eiffel não tá bom, tão bom assim, não. Não tá fácil. Bom, na última palestra que você deu aqui para um grupo de empresários, você contou um pouquinho da tua história e foi bem impactante, tá? O pessoal ficou realmente bem impactado e eu gostaria que tu contasse para nós aqui um pouco dessa tua história, né? De como você começou a empreender aqui no Brasil. Como comecei a empreender ou como cheguei aqui? Bom, vai lá. Como você chegou aqui? Eu cheguei aqui porque assim, quem é mais velhinho, eu tenho 62 anos, quem é mais velhinho lembra que aqui em Florianópolis tinha uma coisa maravilhosa que lamentavelmente pararam, era uma corrida de Fórmula 3 sul-americana em toda a beira-mar, na frente da Rita Maria ali, era um circuito de rua. Que ano, década de? Isso era no 83, 84, eu acho que 84, 85, mais ou menos. Aí eram uns carrinhos muito legais, porque se chama Fórmula 3 Sul-Americana, eram monopostos, assim, tipo, parece um Fórmula 1 pequenininho, com um motor menor, mas era muito bonito de ver, de assistir a corrida, né? E o povo ficava tudo em redor, assim, na rua, muito legal. Era um final de semana que era uma festa. Isso aconteceu durante 2 ou 3 anos. E eu tinha um amigo que era mecânico que me convidou para vir. Aí ele me convidou só, vamos estar numa cidade lá que tem uma corrida, é Florianópolis. Digo, Florianópolis. A gente lá, eu já tinha vindo no Rio, novo, com 16, 17 anos, fui no Rio, mas quem é de fora não conhece Florianópolis, conhece Porto Alegre. Tu vê que até as grandes redes de televisão falam do tempo, e eles vão de Curitiba para Porto Alegre e pulam Santa Catarina. Aqui parece que nem vai chover, nem vai fazer frio, nem nada, né? Aí então, imagina se eu lá fora iria conhecer Florianópolis.
Então, esse mecânico, eu disse para ele, cara, mas Florianápolis, que estranho o nome, que é? Ele olhou para mim e disse assim, Cidade das Flores, seu burro. Ele não ia conhecer Floriano Peixoto nunca na vida. Ele não sei, entendeu? Não tem como. Na educação histórica da Argentina não tem Floriano Peixoto, não existe como figura, né? A ser estudada. Então, é claro que ele não sabia. E aí nós viemos parar, dois jovens, né? Eu tinha vindo de uma situação complicada na Argentina depois das Malvinas, eu estava servindo lá, então vi um monte de coisa muito ruim e uma coisa estava no meu coração, eu precisava sair da Argentina. Muitos amigos meus muito bem nos Estados Unidos, poderia ir para lá, tinha um caminho bom, a trilha lá, né, facilidades para ir para lá, mas apareceu essa tal de corrida, e aí eu cheguei e me apaixonei por Florianópolis, pelas praias, pelas mulheres de Florianópolis, não pelas flores, possibilidades que me oferecia Florianópolis, e disse assim, cara, ou eu vou para os Estados Unidos e ganho muito dinheiro, e vou ser sempre um Kelper, um cidadão de segunda categoria, porque lá é assim mesmo, né? Ou vou ficar aqui onde eu era super bem tratado, o lugar era maravilhoso, e eu vi que tinha tudo por fazer. Tinha muita coisa para fazer em Floripa de 1980 e pouco, nos anos 80, né? Muita oportunidade. Então, muita oportunidade, muita coisa para fazer. E aí, então, me apaixonei quando eu subi no Morro da Lagoa. Nossa. Ainda não tinha nenhum loteamento embaixo, assim, até a Joaquina era só duna de areia. E eu disse, cara, esse dia eu me lembro desse mesmo dia que eu disse assim, cara, até as formigas escolhem lugar para fazer o lugar de morar. Eu vou morar aqui. Gostei disso aqui, falei pro meu amigo e aí foi muitas indas e vindas e tal e vim morar aqui. Foi assim que vim para cá. Isso, e como é que você começou a empreender aqui? Isso foi assim, em mais ou menos de 88, 89, eu trabalhava foi até antes, mas eu trabalhava numa empresa. Fui trabalhar numa empresa que fabricava, tinha a antiga Casa dos Lustres, Bratz, aqui na Altamiro Guimarães, número 29. Ainda o shopping Beira-Mar estava sendo construído, estava sendo erguido. Era o antigo campo do Avaí, né? Sim, sim. Aí, nessa circunstância, eu trabalhei um mês com eles numa fábrica que eles tinham de luminária, e o Carlos Krieger, querido amigo, ele disse assim para mim, cara, tu é muito bom para estar aqui na fábrica, tu vai embora, não vai ficar comigo. Então é o seguinte, essas luminárias que eu fabrico precisam ser instaladas. Eu vou te contratar para você, hoje seria um PJ, né? Na época a palavra valia, né? Então a gente fez um contrato entre nós dois e eu comecei a instalar. Eu passei a ganhar assim, um valor muito maior que o que eu ganharia como funcionário, porque dependia do meu serviço. Então a primeira obra que eu fiz foi a Casol de Barreiros, e me lembro que cheguei, para vocês entenderem como era Floripa e como funcionam as pessoas. Cheguei na obra, a loja ia fechar acho que era Páscoa, iria fechar durante 2 dias ou 3 dias, porque fechava mesmo. E o Carlinho Sebastião, hoje é falecido, mas era o cara que mandava na Casol, disse assim, é você que vai fazer? Então tá aqui a chave. O cara acabou de me conhecer. Você entra, sai, fecha, abre. Esse aqui é o número do alarme. E faço o serviço ali. Aí montei toda a iluminação, trabalhei de dia e de noite, né? Porque sempre fui bem trabalhador. E surpreendi ele um dia antes de terminar o feriado. Disse, seu Carlinho, tá tudo pronto. Se quiser passar aqui e ver, tá tudo instalado, tipo 200 luminárias, né? Eram tudo fluorescente, naquela época era só luminária fluorescente. Então eu já tinha instalado 200 luminárias penduradas a 6 metros de altura, e andaime, a coisa e tal, mas terminei tudo. Com aquela ali eu comprei uma Kombi. E aí já a coisinha começou a andar. Já tínhamos uma Kombi, uma escada, uma furadeira, já estávamos organizados. Primeiro investimento no negócio. Sim, aquela época era muito gostoso, porque todo mundo tinha alguma coisinha atrás de casa. Uma malharia era de mote. O cara comprava uma máquina de costura, tá? Porque Santa Catarina é um povo que adora empreender. Não sei se é a natureza do alemão,
misturou com português. Eu não sei o que deu ali nesse Italiano. caldo ali, mas todo mundo gostava muito de empreender, de fazer alguma coisinha assim. Aí o Paulo Teixeira sempre foi muito forte aqui, né? Pode ser. Tem alguma coisa ali, porque Blumenau é diferente, tá? Blumenau era o Paulo Teixeira até acho que agora no ano 2000, depois passou para Brusque, que é perto, né? Sim. E continua sendo até hoje. Mas tu pode ver que em outros estados as pessoas não têm como objetivo empreender. Eu convivo assim, Sim. minha esposa é do Paraná, então tem um pouquinho de conhecimento. O paulista não, o paulista é mais de encarar coisas e tal, o paulista mesmo, né? Mas já o carioca, o negócio é curtir a vida. E se precisar trabalhar de vez em quando, a coisa vai, né? Tem que trabalhar, né? Mas a maioria tem como prioridade outras coisas. E aqui sempre teve essa veia empreendedora. Essa veia de empreender, né? Você tem algo em comum comigo. Você empreendeu na gastronomia. Sim. Quais foram os setores em que você passou? Tem essa primeira aí que você iniciou. Tá, mas antes de ir para a gastronomia, você já teve outro negócio? Quais foram os negócios que você teve? Aí eu fiquei tipo 2 anos na rua montando luminárias, e aí ele disse assim, Omar, agora eu preciso que tu assuma a minha fábrica de luminárias, porque eu não quero mais, não tenho como tocar mais. Eu tenho que ir para a loja da Casa dos Lustres, né? E tu assume a fábrica. Aí eu assumi a fábrica e comecei a me aprofundar nisso, e eu ia domingo, limpava a fábrica, adorei, assim. Tocar a fábrica para mim foi muito legal. E fiz isso muito bem. E aí chegou o Collor. E tomou dinheiro de todo mundo e acabou tudo. Fechou a fábrica. Todo mundo ficou, tipo, era um número com 5. Tipo, hoje tu ficava com 5 mil reais na conta. Se tu tivesse 5 milhões, ficava com 5 mil reais. Se tivesse 7 mil reais, ficava com 5 mil reais. Que loucura, né? Aí se criou um fenômeno, assim, legal de comentar com as pessoas como curiosidade. Muitas coisas muito caras passaram a valer 5 mil. Então o cara sabia que o único que tu podia tirar do banco era 5 mil. Vamos dizer, um valor, não sei, 5 mil, 50 mil, digamos, de hoje. O cara te oferecia um apartamento de 500 mil por 50 mil, que era o que dava de tirar do banco. Você assim, não, cara, estou desesperado, preciso. Porque as pessoas não sabem lidar com o fato de não poder pagar as contas. E imagina o caos. Você tem um capital guardado e de repente ter retirado, e vocês, cara, contava com esse dinheiro para pagar a conta. Então foi realmente bem traumático, bem complicado o negócio. Sim. E aí então fechou essa fábrica de luminárias, passou-se 2 anos, eu liguei, digo, Carlinho, você tem algum problema de eu montar uma fábrica de luminária? Não. Então em 92, eu tinha recebido uma herança do falecimento do meu pai e peguei esse dinheirinho e aí realmente comecei, montei uma fábrica de luminárias, se chamava Metalúrgica B&G, eu tinha um sócio, eu era da parte operacional e ele era da parte administrativa e comercial. Eu sempre tive um problema. Os sócios que teve sempre eram para cuidar da parte comercial e eram péssimos na parte comercial. Entendeu? Então Você era péssimo no comercial? Não, o sócio eu dele. não era nem testado. Quem sabe eu tinha um complexo de inferioridade, alguma coisa que eu não ia. Tu ia sempre pro operacional. Porque eu sou bom de vendas. Pois é. Só que quando fazia uma sociedade, o cara não sabia botar um parafuso, aí eu ia pro operacional para fazer acontecer a fábrica e o cara ficava na parte administrativa e comercial e não rolava, né? Então nunca foi uma coisa assim, de fazer andar, né? Aí a primeira pessoa que chegou na minha vida e que realmente pegou o comercial, na época tinha 21 anos, e pegou o comercial para valer, porque o comercial tem 2 coisas, tem o dom e o aperfeiçoamento, mas precisa ter o dom. Eu posso te ensinar toda a técnica do mundo, se não estiver rolando na tua veia. Tem que gostar, né? Tem que ter e tem, eu não sei como se fala em português, mas uma é uma afinidade. picardia, em espanhol se chama picardia, é uma sensibilidade para entender por onde tu vai entrar nesse cara. Sabe, nesse negócio, como tu vai fazer esse negócio acontecer. Aquilo ali é uma faísquinha que tu diz, pá, o senhor gosta de tal coisa? Pô, eu tenho 2. Opa, eu tenho 4, adoro isso aí. E aí viramos amigos. Se virar amigo, tu vai comprar comigo. Por que tu vai comprar com alguém que não é teu amigo e tem teu amigo para te vender? a facilidade de gerar conexão com a pessoa. Conexão e coisa e tal, né? Tem que ser uma pessoa assim. Então chegou a Paula na minha vida, é uma pessoa que sorri e as pessoas já querem comprar. Então eu disse assim, mas o que a Paula faz? Não sei, cara. Então aí deu certo.
eu organizando, enxergando o que podia vir a acontecer e ela vendendo. Mas, você sabe como é que é, né? Deus te dá a ferramenta, mas não te dá tudo. Te dá um pouquinho e te deixa tu fazer o resto. Aí apareceu ela na minha vida nessa parte comercial, só que nós conhecemos depois de uma quebra que eu tive no ano 2000. E foi uma quebra bem pesada, porque eu abri um monte de frentes assim de briga, de mudança. E aí vai o primeiro conselho: não faça isso, né? Ou se você vai se separar, se separa. Depois, se você vai se brigar com um sócio, briga, mas um por vez. Eu fiz toda junta e não deu certo. Aí fiquei com uma mão na frente, outra atrás, literalmente. Perdi tudo que meu pai tinha deixado, imóvel, tudo. Aí fiquei tipo um ano numa situação péssima. Mas eu tinha um pequeno restaurante que estava para ser aberto, estava em finalização para ser aberto, aí não cobrar só. E aí esse pequeno restaurante se transformou numa pizzaria, que depois de 2 anos e sobretudo um grande amigo me segurar esse tempo, esses 2 anos, César Abreu, que fazia parte da Carioca Calçados, um cara que assim... Tinha 2 lojas ali, né? É um anjo que Deus me mandou. Eu não posso falar dele e começar a chorar. Realmente, eu sempre digo assim, cara, amor não tem sexo, porque esse cara eu amo e foi a história de amor mais maravilhosa da minha vida. Claro, fora a minha esposa, que senão vai ficar magoada. Foi com esse cara que ele me segurou durante 2 anos de todas as formas que tu imaginar. Ele me disse: a partir de hoje você está contratado, só que não precisa ir na empresa, só fazer essas coisas aqui e me pagar um salário. Só que era mentira, ele pegava dinheiro dele e me pagava o salário. Se eu trouxe para você dinheiro, para você não ter que ir até lá, mentira, não tinha contra-cheque, né? Ele dizia assim: tá precisando de dinheiro? Não, faça um cheque que eu troco para você com um cara que eu conheço. Depois de 2 anos me devolveu todo o seu cheque com a assinatura rasgada. Nossa. Disse assim: não, cara, tu não me deve nada. Nunca te pedi para pagar nada. Então, assim, um cara fora da casinha. Moral da história. Vou contar porque é uma história linda e vocês da audiência vão adorar escutar. Quando vocês fiquem desacreditando o ser humano, lembra que sempre Deus vai mandar um anjo para te provar que o que ele criou vale a pena. Olha o que esse cara fez. Um dia, depois de 2 anos, o restaurante lota. Tudo cheio, gerente, subgerente, 41 funcionários. Que virou um fenômeno. Aquilo foi fila, foi uma coisa louca, porque eu levei toda a técnica que eu tinha de indústria para dentro do restaurante. Então era conferência, assinatura, termo, era uma indústria de comida. E aquilo ali... Só o pessoal lembrar o nome da pizzaria? La Toscana. La Toscana. Sim, muita gente até hoje me diz: gringo, La Toscana. Cara, faz 20 anos. Cara. Mas tudo bem. Olha o que aconteceu. Depois de 2 anos dele ir lá, e eu não tinha dinheiro para comprar nada, nenhum desodorante. Era uma coisa de louco, minha vida. Não sobrava dinheiro para um botijão de gás. E aí fomos lutando. Ele é gordão, assim, adorava uma Coca-Cola. Aí chegava lá, via que tinha pouca. Disse: não, tô de dieta, vou tomar água. Mentira, ele não queria tomar a pouca Coca-Cola que tinha. Ele contado por ele depois. E aí, cara, a pizzaria ficava num primeiro andar e eu vejo ele lá na frente, reclinado em cima do carro dele, chorando e olhando a pizzaria e a fila. Aí eu digo pro cara que era o gerente, já estávamos bem nessa época, 2 anos depois já tinha construído casa na Pedra Branca, assim, o caminho das pedras tu não perde, não tem que ter medo de quebrar, que tu quebra e tu sabe o caminho, tu vai voltar rapidinho. Então 2 anos depois já estávamos bem. Aí eu vejo ele chorando e atravesso, digo pro gente: segura as pontas que o meu amigo tá lá chorando, vou ver o que tá acontecendo. Aí, quando eu vou lá ver o que está acontecendo, eu digo: brigasse com a tua mulher, né? Ele não estava muito bem com a esposa. Brigasse com a tua mulher. Assim: não, cara, não, nada a ver. Estou chorando de alegria. De ver essa fila, de ver tudo isso aqui andando. Eu não consigo acreditar. Eu: cara, mas tu ficou 2 anos me dizendo que ia dar certo, que eu era o melhor do mundo, que eu ia acertar tudo. Disse: não, mano, eu mentia para ti. Mentia todo dia. Porque eu preferia mentir a te ver morto. Eu te amo. Só isso. Na verdade, achei que nunca ia virar.
Então ele fez tudo isso por amor. Nunca foi dinheiro, nunca foi nada. Ele ia todo dia, levava 20 pessoas, e quem conhece ele sabe que ele ia todo dia jantar lá, levava obrigado 20 pessoas, pagava o dobro do valor, a conta, e mentia para mim que eu era o melhor do mundo e que já já eu ia dar a volta. Mas ele nunca acreditou. Ele só me aguentava. Às vezes um amigo tem que ficar quieto e fazer o que pode pelo outro amigo e não falar nada. E se puder mentir para dar uma levantadinha nele, minta. Não tem problema. Não é uma história bonita? Nossa, bonito. Na realidade, ele estava exercendo aí uma das características de um grande líder, que Ele é de motivar as pessoas compartilhando uma grande visão de futuro. A gente precisa acreditar, entendeu? Viktor Frankl, a gente conta aqui muito sobre a história dele no campo de concentração de Auschwitz. Ele diz que o que fazia as pessoas sobreviverem lá eram essas pequenas mentiras sobre o futuro. Que é uma forma esperança, né? Isso, uma Manter forma de enganar nosso cérebro. Vamos ser grandes, bilionários, vamos ter. E por isso que a gente motiva os empresários a fazerem declarações de visão de futuro e compartilharem com os colaboradores. Foi isso que ele fez com você. Para quem está no sofrimento, veja o que tu estás falando, né? Muita gente que saiu de Auschwitz se tornou grande empresário, grande cientista, grande escritor, conseguiu coisas muito grandes. Depois de tanto sofrimento, não, agora não vou fazer nada o resto da vida. Vou descansar, tenho o direito. Realmente, tu tens o direito, né? Sin embargo, grandes crises nos levam a grandes conquistas. Depende da massa que tem ali, né? Tem o pão que vai fermentar e o que não, né? Mas quando a massa é boa, quanto mais bate, mais cresce. Né? Então eu acho que quem está passando por um momento de dificuldade, de crise, se acalma, tenta se organizar e pensa que realmente você está com tudo pronto para ser um grande empresário. Está faltando só a oportunidade de organizar as coisas. E é legal porque tu empreende já há um bom tempo e você pegou algumas fases, né, de mercado, né? Então, e a gente pega muito empresário aqui hoje, né, Cleuton, o time, na verdade, né, atua. E com empresários que também viveram ali na década de 90, 2000, né, o início da década de 2000, agora 2026. E o que a gente mais pega são empresários que eles não se atualizaram, né? Eles ficaram realmente defasados. Não que, eu não estou falando que lá na década de 80 e 90 era fácil empreender. Não, porque também a gente não tinha, né, o nível de informação e tecnologias e ferramentas que a gente tem hoje. Mas era um mercado diferente de se atuar. Né, onde quem tinha atitude, né, e coragem para abrir um negócio, meter a cara e meter a mão, dava certo, né? A gente pega muita, né, empresa aqui que era grande lá na década de 90, 2000 e hoje está mal das pernas, né? Mas por quê? Porque continua com um método de aplicação de gestão, acham que é gestão, do que faziam lá atrás. Conta um pouquinho pra gente, né? O que mudou no Omar lá dos anos 90, década de 2000 para hoje, nessa questão, poxa, como eu tocava uma empresa naquela época e como eu toco uma empresa hoje, né? Até para as pessoas entenderem e ter essa consciência de que realmente a gente está num momento diferente de empreender, né? Sim. Para comentar a tua pergunta, sim. Nos anos 80, anos 80 sobretudo, até 2000, realmente era muito mais fácil você empreender. Comprava 4 ou 5 máquinas, metia a cara e a coragem e você já estava ali fazendo alguma coisinha. Só que também a demanda era péssima. Sim. Então não era fácil. Entendeu? Não, tem o produto, mas vou vender para quem? Se ninguém comprar nada. Não era assim. Lembra que tinha 3 carros, tipo, a Volkswagen tinha um carro, só mudava a parte de cima, né? Era a variante Brasília, Fusca, mas a base era a mesma, todo mundo tinha o mesmo carro da Volkswagen. Era assim, né? Chegou um momento que a Ford misturou com a Volkswagen e fazia um carro só mudava de Versalhes para, não me lembro qual era o da Volkswagen, né? Mudava maçaneta, o farol traseiro e era outro carro. Era assim. Né? Então a demanda era pouca. Então tu tinha esse problema. E também a logística era péssima, né? Para chegar alguma coisa em São Paulo, ou vir de São Paulo e tal, era bem complicado. Então nunca é fácil. Acho que não foi fácil nem para Adão e Eva. Né? Não adianta tu te esconder atrás disso que não vai funcionar, né? Tu tem que, eu acho assim que inteligência tem muito a ver com adaptação. Entender, se adaptar e correr atrás, tá? Porque pode ser que o cara seja muito inteligente, um grande cientista, mas ele não sabe. É de uma madeira, um prego e um martelo e não sabe o que vai em quê. Não se adapta à situação. Não, meu negócio são números, não vou pegar, entendeu? Ele está com uma boia do lado e se afoga. Né? Hoje nós estamos vivendo um momento onde vale a pena um comentário. A geração atual
que vai trocando de letra, Vai. né? Agora acho que é a Z. Alfa, não. Eu não sei, já devemos estar ali, já passamos para o alfabeto grego, já acabou a... Então, o que acontece? Essa geração que está aí, comprovadamente, é um estudo de, parece que é de Harvard, que essa geração tem menos capacidade de resolver problema que a anterior. E é a primeira vez que isso acontece na história da humanidade, né? Então, assim, vai uma dica para as mães que sobreprotegem os filhos, que dizem, não desce para o salão de festa lá embaixo do prédio, que é muito perigoso, só tem 43 câmeras. Sabe, esse terrorismo maternal que está acontecendo, está criando jovens que não têm a menor capacidade de resolver problemas, porque eles foram afastados dos problemas. Uhum. E tu precisa enfrentar problemas para ter um know-how sobre resolver problemas, não há outro caminho. Então esse é um comentário válido para quem nos assiste. Coloque seus funcionários também a resolver problema, force como meu pai forçava, se tu vem com problema já traz a solução. Todo mundo fala, mas não executa, porque o ego te trai. No fundo, você sai, olha como sou maravilhoso. E ele me perguntar como é que fecha a porta do banheiro. Entendeu? Você só, cara, pô, tu errou tudo. O cara sente um super-herói, né? É. Mas, ó, uma palavra que tu colocou aí e faz muito sentido, que revela muito dos problemas que os empresários de mais longa data têm hoje, que é a questão da adaptação, né? Sim. E vai muito por causa do ego. Ele pensa, não, eu não tenho que aprender. Poxa, eu já fui grande, eu já cresci, já montei isso tudo. Ou seja, ele não quer se adaptar a um novo cenário. Que é bem aquilo que tu falou, não que era fácil, era um outro momento, era uma outra época, né? Tinha as outras dificuldades. E lá ele venceu. Só que ele, por não se adaptar, ele não tá conseguindo vencer agora. Ele era ótimo lá, mas aqui, quem sabe não. Né? Que é o que acontece muito, né? A gente tem, né, o nosso time comercial hoje, a primeira barreira que ele precisa vencer com o empresário é isso, é fazer ele se desarmar e tirar o ego da frente para conseguir ajudar ele. Porque o empresário hoje, ele realmente não consegue, né, tirar o ego da frente dele para a gente conseguir ajudar ele. Né? Sim. E isso é inconsciente até, ele não tem essa consciência. Mas vai morrer abraçado com o ego. Não tem outro caminho. Ele e o ego abraçado vai morrer junto. Porque, cara, a mudança tem uma progressão geométrica. Então, hoje, muito mais que em 2010, a velocidade de avanço vai mudando e o mercado vai mudando. Meu avô dizia assim, se eu tivesse uma bola de cristal para saber o que os clientes querem, já estava rico. Né? Porque o comerciante, se eu souber o que vão querer, só que se essa vontade muda permanentemente porque o cliente recebe estímulos permanentes. Então estávamos falando de carro, como é que era o negócio? Cara, tinha 5 opções. Era muito mais fácil pensar. E agora? Vamos pensar no mercado de carro. Nossa. Isso que é um mercado deficitário. Outro dia eu assisto bastante caras que são mais espertos que eu para tentar aprender alguma coisa. E o cara estava dizendo, cara, a única empresa que ganha dinheiro aqui no Brasil é a Fiat. O resto não ganha dinheiro no Brasil, porque não tem escala para ganhar dinheiro, né? Então, apesar disso, de não dar dinheiro, olha a quantidade de modelos e versões, motores. Então, assim, hoje tomar decisões exige você ter um tempo curto para decidir, porque já tem que tomar outra, e já tem que tomar outra, e já tem que tomar outra. Se você não está super informado, vai errar muito fácil, porque são muitas decisões. Você está entendendo? O cara comprava em 1930 um terno, uma geladeira para o resto da vida. Decidiu, comprava a boa e não errava mais. Era essa que ia ficar. Hoje você é muita informação, muita modificação, muita tecnologia que vai mudando os produtos e você na tua empresa tem que decidir, cara, vou investir nesse produto, daqui a 2 anos pode passar, cuidado com quanto tu vai estocar disso aqui, porque daqui a pouco é obsoleto. Tudo ficou obsoleto rapidinho, né? Então, tu tem que pensar que você como empresário também fica obsoleto se você não mudar. Essa é a conversa para esse cara. Cara, tu não ficou obsoleto tudo que tu tinha nos anos 80? E por que tu acha que tu não? Baseado em quê? Essa ausência de adaptação vai muito por essa inconsciência. Ele não tem consciência do que ele precisa saber hoje. É verdade. Pode ver, a maioria dos empresários não tem consciência da importância de uma DRE, de um fluxo de caixa, de um planejamento orçamentário, de fazer realmente gestão, né? A gente fala muito ali nos nossos treinamentos com os empresários, por exemplo, hoje tu fala para o empresário que, olha, para ele sair de 200 mil de venda para 300 mil de venda de um mês para o outro, ele acha impossível.
Quando a gente começa a fazer uma regrinha simples de 3, quebrar esse número por dia, transformar uma meta diária, dividir pelos vendedores que eles têm, tu tá falando assim, cara, hoje um vendedor, a tua equipe de vendas tem 3 vendedores, hoje por dia em média, os 3 vendedores vendem um pedido só por dia. Se tu quer colocar para 200 mil, eu tô falando de 2 pedidos por dia, tu tem 3 vendedores, ou seja, não precisa nem ter um pedido por vendedor por dia. É difícil fazer isso. Tipo, a gente mostra que a gestão de números revela algo que ele tá cego, que ele não tem essa consciência. Aí ele fala, não, olha lá, tá louco? Eles têm que vender um pedido por dia, pelo menos um cada um. Eu falei, pois é, hoje não tá acontecendo. Mas porque o descontrole, por ele não ter essa informação, ele nem consegue ter um ponto de partida para o quê? E aí sim ele tem informação relevante para atuar aqui, porque ele é a única pessoa que sabe, de forma rápida, a dizer o que tem que ser feito para pelo menos ter um pedido por dia. Imagina, eu vou colocar assim, imagina que você fosse o médico de você mesmo e que não existisse exame de laboratório. É exatamente isso. O empresário está com um monte de problema, mas ele não vai para ninguém resolver que tenha mais conhecimento sobre a matéria, sobre gestão especificamente. E, além disso, ele não faz exames de laboratório porque não faz, porque não entende o que está escrito e papapá. Qual é a chance dele acertar a cura? É 1 a cada 1 milhão. É pura sorte, né? E tem muita gente que acredita como eu que a sorte não existe, né? É o encontro da preparação com a oportunidade. Sim. Então, assim, você não se preparou. Vai chegar a oportunidade, isso que passa você não enxerga. Né? Então ele vai, aquilo que eu te digo, vai morrer abraçado com o ego. Né? Então ele precisa entender. É assim, na maioria dos casos, mais do mesmo não resolve. Porque ele vai insistir em mais do mesmo. Né? Que é uma receita péssima para quem está indo mal. Porque se tu está indo mal, por que tu faz mais do mesmo? Para te afundar mais? Qual é o objetivo? Tu já está afundando, né? Então, o caminho é, primeiro que tudo, buscar alguém que te dê uma luz. Quem sabe, direta ou indiretamente, indo em um lugar onde você vai falar sobre gestão, ver outros empresários, compartilhar tuas dores com outros caras, já dali pode surgir uma coisa indiretamente que vai ser uma solução para a tua empresa. E não tem como negar que, por exemplo, nós tínhamos uma empresa onde eu estava igual, sabe aquela do sapinho na panela que fica cozinhando e fica quieta, né? Eu estava assim, porque minha empresa faturava uma grana legal, me dava um bom prolabor e eu estava quieto. E eu estava assim, lutando há mais de 10 anos com duas coisas que acho que são os pilares do negócio. Eu tinha um problema de cultura gigantesco, começando pela minha esposa, que tem o dom de vender, mas tem o incômodo de ser centralizadora, de não delegar nada, e eu sou totalmente de delegar tudo e cobrar, sempre foi assim. Então, para mim, assim, tinha que ir para casa e dormir com a mesma pessoa que estava trabalhando. Tem um momento que você quer saber de uma coisa? Eu estou com 50 anos de idade, aí eu vou brigar com quem eu moro para trazer o problema para dentro de casa. Então tá, toca desse jeito. E ela disse assim, não, tudo para mim. Essa que eu resolvo, ela cuidava financeiro, departamento pessoal, comercial, tudo que tu imaginar com ela. Porque ela realmente faz muito bem o que faz. Mas ela estourou a capacidade de trabalho de uma forma que hoje botaram um nome para isso, tal do burnout e tal. Na verdade, era um acúmulo de serviços sem pé nem cabeça e já não dormia mais, e enfim. E aí eu disse, bom, às vezes tem que chegar até esse ponto. Eu preciso fazer alguém. Contratamos uma consultoria, que eu não vou falar quem é, porque é uma moça querida e quem sabe estava dando o seu melhor. Só que o melhor dele era muito pouco, para mim. Era muito pouco. Não sei como que, se alguém que nos está vendo tem uma empresa como era a minha. Uma vez eu usei uma palavra, mas eu aprendi aqui, cara. E ele disse assim, mas que palavra é essa? Disse assim, minha empresa era uma kizumba. Né? Eu aprendi aqui em Floripa, os caras, não, é uma kizumba. Kizumba é uma desordem total, pelo menos na minha cabeça é. E assim, a cultura era imposta pelos funcionários. Então era tipo assim, comia a banana, jogou a casca no chão, e se tu dissesse, pô, cara, precisava jogar a casca no chão? Mas sempre jogamos ali. Sempre foi assim, por que vamos mudar agora? Então assim, a cultura, zero. Então eu já me sentia mal de ir na empresa. Eu não gostava de ir na empresa. Se eu mexesse em alguma coisa administrativa ou tal, não,
minha mulher disse, você nunca vem aqui, quando vem que muda tudo. Ela vai assistir e vai saber que é verdade o que eu tô falando. Aí eu me resignei. Seja assim, vou tocar o que falta ali de vida e vamos para frente. Eu não ganhava mal. Sim. Só que aquilo era realmente um problema. E aí eu fui assistir um amigo nosso, terminou uma... Estava falando daquela moça que fez a consultoria. Sim. O que aconteceu? Eu paguei 25 mil reais, ela reuniu a equipe 2 ou 3 vezes, deu aquela motivada, que dura 48 horas, né? Aí pegou e... vocês têm que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas não fizeram nada. Bom, minha mulher já estava até a tampa, vai fazer como? Não tinha condição de nada. Não iria fazer nada. E aí então, nessa oportunidade, um amigo estava terminando de fazer um curso com a Legacy, e aí... Ele foi no lançamento do planejamento estratégico. Isso, ele me convidou, e aí o Clailton falou, e disse assim, cara, nossa empresa é a Legacy, e se chama assim porque muitos de vocês não estão deixando o que deveriam deixar para sua família, o que deveriam deixar na sua passagem empresarial pela vida, e tenho certeza, vocês iniciaram o negócio pensando em deixar um legado, mas isso se transformou em um desastre que você vai deixar para os outros. Um caos. É nessa quizumba que eu falei. Eu ia deixar, realmente, depois de eu morrer, minha mulher se matava mesmo, porque já comigo já estava cheia de problema, né? E aí eu disse, cara, pode ser, me interessa. Aí nós viemos na Legacy e vinhamos no carro. É o seguinte, vamos lá por educação, mas vamos dizer que não para tudo, tá? Tá tudo combinado. Tudo não. Não, outro não. E outro seguinte, minha mulher é compulsiva por compra, assim, hoje, graças a Deus, está muito melhor, mas já foi muito de comprar, muito roupa, isso, aquilo, quem sabe, por tanta atenção, ela sentia prazer em comprar alguma coisa, aquilo ali era bom. Então, ela estava bem num ápice do tratamento de dizer que não. Então, ela chegou e mandou um discurso. No ápice do tratamento de dizer que não. Aí chegou e mandou um discurso bonitinho, disse assim, é o seguinte, lembre que não compramos nada sem antes dizer que vamos pensar durante pelo menos 3 dias, né? Beleza, viemos aqui e tal, e aí o cara disse, é uma consultoria para ir, e ela disse, não, mas assim, já tivemos isso aí, nós precisamos de alguém que faça acontecer. Que chegue lá e não me diga que tenho que fazer um organograma, quero que ele faça o organograma. Eu não quero que me diga que tem que fazer Nós nem sabíamos que era pop, tá? Então não vou dizer que... Mas ele falou 3 ou 4 coisas. Como é que tá a DRE de vocês? Não sei, ela trabalha com nós? Quem é a DRE? Então, estava assim a coisa. Eu só sabia que metia um dinheiro no bolso no final do mês, estava ótimo. O dinheiro que eu metia dava para curtir, estava bom. Então, mas assim, o problema com a minha esposa estava sério. Tu falou convivência, bem sério, tá? Então, aí surgiu e disse, não, eu tenho esse produto. É um produto onde nós vamos ficar 1 ano com vocês, durante 6 meses nós vamos fazer tudo, depois vamos acompanhar e nós mesmos vamos fazer. Foi a primeira vez que apareceu alguém que disse, não, eu vou entrar e vou fazer. Esse era o produto que eu precisava. Aí quando falou o valor, a gente ficou meio assim, pá, mas eu estava tão desesperado por tentar alguma coisa, aquilo que eu te digo, mais do mesmo não vai resolver. Então eu te disse essa máxima que eu tenho, mais do mesmo não vai resolver. Aí, cara, vamos tentar. Porque o cara disse assim, não, cara, se não resolver, a gente devolve o dinheiro. Minha mulher financeira, gostei da proposta. Só gente séria fala isso aí. Ela ficou feliz. Disse, não, mas você só quem sabe o que está fazendo. E disse, você vai botar no contrato? O cara disse, não, vou botar no contrato, não tem problema. Porque você só não muda se você não quiser. Aí eu vou te dizer, não, peraí, nós fizemos nosso sapato. E nós vamos te entregar isso. Aí falou dos pilares. Aí disse, como é que tá o financeiro? E a gente se cutucava e se olhava, tava tudo um desastre, entendeu? E minha mulher sabe os números todos de cabeça, porque um gênio, filha de 2 bancários, para número é uma máquina, mas nada no papel, sabe? Não tinha mais nada. Aí tu perguntava quanto? Mais ou menos não sei quanto. Quando ele ia ver fino, não era 44, era 94. Você pode, de 44 a 94 tem uma caminhada, né? Então, assim,
saímos contentes e assinamos um contrato de satoria e começou. O Adriano foi o primeiro que nos atendeu durante um tempinho até formar uma turma. Depois tivemos a felicidade de ser acompanhados pelo próprio Clailton, porque ele enxergou que haveria uma oportunidade legal de fazer um trabalho bacana. E combinamos desde o início. Vamos trabalhar e não terá amizade de jeito nenhum, porque amigos não trabalham direito e não sei o quê. Hoje a coisa mudou um pouco, ele vai na minha casa e tal, e, enfim, nos aproximamos muito. E eu te digo, cara, o que te deixa jovem, 62 anos, aprendi um monte e sou feliz em aprender todo dia. Então a empresa começou a se organizar e eu disse, quando tivemos a primeira reunião com o Adriano, cara, até 2030, o que vocês querem fazer? Se até 2030 eu quero vender 600 mil reais na empresa. Não sei se tiver muita gente muito fiscal do imposto de renda, mas eu não vendi, eu ia vender. Beleza. Cara, 60 dias depois, a gente tinha triplicado o nosso faturamento. Por quê? Veio um choque de gestão e veio uma luz de alívio, sabendo que aquilo tinha solução, porque aí foi entender que minha mulher, no fundo, achava que esse caos era pro resto da vida. Quando ela viu que tinha solução e que podia encaminhar a coisa, ela começou a ficar tão feliz que começou a vender muito mais. Sim. Eu tenho outra filha que uma máquina de vender, começou a vender muito mais. Sabe aquela coisa que teu pensamento organiza? Sim, foco, né? A gente dando a direção, né? Então, enxergando os números, enxergando as possibilidades. Mas tem um lance que a pessoa diz, cara, tu é o que tu pensa. Uhum. E naquele momento mudou o pensamento. Tu volta a acreditar, né? Então ela mudou o pensamento e começou a achar que podia dar certo. Achou tanto que começou a fazer negócio e triplicamos o faturamento em 60 dias. É claro que eu, como estrategista, vim com umas cartas na manga e agora, depois de quase um ano, estou começando a colocar em prática. Uhum. Ou seja, que eu não precisei usar minhas cartas que eu tinha para aumentar o faturamento e agora mudamos os números. Agora estamos pensando, projetando em vender daqui a um ano e meio, 2 anos, no máximo 1 milhão por mês. Que para nosso ramo é muita coisa. E com detalhe, que depende do ramo. Vocês querem escalar, mas não escalar o caos. Exatamente. Qual era o freio para eu... Se tu chegasse... Eu tinha essas ideias na cabeça, essas opções de venda de produtos novos, mas eu nunca tirava do papel, porque senão, cara, já assim como tá. Tá horrível. Fico bravo de ver o que acontece lá. Então, vou colocar mais produto para ficar mais louco. Uhum. Não tem como... Não. Deixa ganhar o que eu tô ganhando, tá ótimo. Né? Então, assim, perdi o gosto de ir na empresa, sabe? Minha esposa suava frio, literalmente, pingava pelas mãos de estresse porque tinha aqui na empresa. Então, assim, era bem complicado, não é brincadeira não, tá? Tua esposa era compradora, era gerente de vendas, era vendedora, Tudo. Era o financeiro. Tudo. É que ela tem uma capacidade de trabalho fora do normal. Você hoje conhece e sabe que o que eu estou te falando não é coisa minha, né? Eu sou apaixonado por ela, mas por outras virtudes. Mas na parte profissional, eu nunca vi alguém que tenha tanta capacidade de trabalho com tanta eficiência quanto a Paula. É uma máquina, trabalhar com resultado, com foco. Ela sente e resolve o que os caras estão fazendo há 3 dias, resolve em 2 horas e faz melhor. Essa é uma... Além de ser... É meio paradoxo aí, né? Porque o empresário, ele é tão bom no que faz, né? Ela era muito boa no financeiro, muito boa no marketing, muito boa no comercial, e você acaba não confiando que as pessoas acabarão fazendo melhor do que você. Mas por que explodiu? Porque tu é muito bom nisso, mas tu é limitado. Podia ter 24 horas. Quer dizer, você acredita que é bom, né? Não, é bom no pouco que faz, mas na verdade é pouco para você se elevar, para subir. Então a empresa não subia porque
ela fazia muito bem uma quantidade de coisas que para ela era um absurdo de carga, mas nós viemos aqui na Legacy entender. Eu respondi errado. Uma pergunta que tu mesmo fez numa aula, e tu disse, o que é primeiro? O produto ou a equipe? E eu disse assim, não, produto. Se não tem um produto, como é que eu vou vender? Muitos devem estar respondendo isso, né? Tá errado. Eu tenho a ideia do produto, mas se eu não tiver equipe e liderança, não tenho nada. Isso está bem claro nesse seriado, né? Uhum. O cara começa... E tudo aquilo me lembrou a minha época do restaurante, porque na verdade, cara, eu tava quebradão. Eu aluguei esse espaço para montar o restaurante de um cara que tinha 2 apartamentos, né? Uma esquina ali no Coração, e ele disse assim, não, aqui tem 2 apartamentos, eu comprei, 2 apartamentos antigos, muito grandes, de 200 metros cada um, 250 metros cada um, então era grande, mas eram 2 apartamentos. E eu me lembro do dia que entrei com uma marreta e uns loucos que trabalhavam comigo, com salário atrasado, acreditando que nós íamos dar certo. Então essa liderança eu sempre teve. De passar meu sonho para as pessoas dizer, não, vamos que vamos, vai dar certo, né? Comunicar bem o meu sonho, ser um sonho possível de ser feito, com um mínimo de realidade, né? Um pé no chão. E assim, cara, tu tem que ter essa liderança. Omar, você falando ali, que nesse período em que a tua esposa estava assumindo muitas frentes, né? E hoje você tem um profissional para cuidar só do financeiro, a tua esposa... Não melhorou. Você tem só um gerente comercial. Nós estamos fazendo melhor. Nós aprendemos aqui que não precisava ter um financeiro dentro da empresa. Porque nosso sonho era ter um financeiro, por exemplo. Para quê? Entendeu? Então, essa que é a modernidade que minha cabeça não entendia, que foi aprender, entendeu? Para que ter um financeiro? Com o movimento que tem a minha empresa, não precisa de um financeiro, tem um BPO. Só que a gente escutou a primeira vez BPO e tu até rejeita, né? Assim, eles adoram palavrinha em inglês, o que é aquilo? Né? Então, a gente... Pô, só que assim, a história não é tão fácil. Como nós fomos atropelados pelo faturamento, 90 dias depois nós tínhamos um problema. A entrega? A logística da coisa. Não tinha equipe. Agora estava minha mulher querendo fazer tudo e não tinha pessoas. Aí saímos a catar gente assim do pá. E cara, formar equipe não é fácil. É um trabalho muito importante. Você tem que ter todo o cuidado do mundo, porque você vai definir totalmente a tua performance. Então assim, investir em pessoas de alto padrão é um excelente investimento. Quando você vai ver o que eles vão te retornar, se tu comparar a folha de pagamento, por mais que tu duplique, coloque encargo, coloque tudo, quanto realmente influencia na operação como um todo, tu diz assim, cara, é melhor ter o dobro de folha e ter pessoas competentes do que ter a metade da folha e ter uma cambada de cara que não tá nem aí para a hora do Brasil. Então, realmente, tem que investir em pessoas que tenham qualidade, detectar talentos. Comentava contigo que eu tinha um cubano que chegou para fazer serviço de auxiliar de produção. Cara, no desespero, pegar qualquer coisa. E conversando com ele, disse, não, eu fui fotógrafo, 50 anos lá em Cuba. Esse cara, né, loroteiro, né? Sabe que ninguém é profeta na sua terra, então eu também, estrangeiro. Você deve ser igual aos argentinos, falador. Aí o cara começou a me mostrar as coisas, o trabalho dele. Eu digo, pô, o cara é muito bom, cara. Muito bom. Então, hoje, você vai ser loucura. Não, é investimento. A gente contratou um cara que vai ficar 8 horas por dia fazendo imagens, editando e trabalhando dentro da empresa, para ter participação de qualidade nas redes sociais, para nossos seguidores ter material para acompanhar diariamente, para acompanhar nossas entregas, entrevistar nossos clientes, porque a imagem hoje é tudo. E não era nos anos 90. Entendeu? Sim. Hoje a influência que tem
esse telefonezinho é um absurdo. Todo mundo fica 2 horas no telefone. Não sei quantas pessoas ficam numa grande emissora nacional, mas acho que ficam menos. Ficam mais horas no celular do que numa emissora. Então, olha, essa mudança é gigante. E se tu não entender, tu tá fora. Sim. E as pessoas não querem mais anúncio, porque esse dedinho agora vale um monte. Então o cara vê, começou com anúncio, já foi. Outro anúncio já foi. Outro anúncio já foi. Agora deu mais uma mudada de um ano para cá e agora é conteúdo. Olha só, você falou que triplicou o faturamento, depois teve problema de logística, problema da entrega. Aí você falou que contratou pessoas, né? O teu organograma ficou mais organizado. Como é que você resolveu o problema dos processos? Uma vez que não tinha, era quase a Paula fazendo muita coisa e agora tu tens um organograma bem estruturado, com pessoas, processos, enfim. Fala para nós aí como é que tu resolveu esse caos. Aí começaram a trocar o pneu com o carro andando. Foi assim, né? Então, a gente dividia entre a parte operacional que tinha que resolver. Então eu ia de motorista no caminhão de entrega um dia chegou aí até a Paula, estava lá naquela roupa tal, não sei o que, qual é o problema? Não, que vamos para Camboriú entregar 20 camas, e o que foi? Para entregar esse faturamento triplicado, né? Sim. Então não adianta só vender, né? Não, todo mundo quer vender. Por isso eu digo, primeiro equipe, e se puder ter equipe, e primeiro se preparar, se aprofundar em gestão, é claro que tua chance de dar certo é muito maior, né? Como é que eu paguei essa falta? Se eu tivesse a Legacy há 40 anos atrás, tu não estava nem falando comigo que meu helicóptero não ia poder parar aqui. Tu tá entendendo? Eu só tinha cara e a coragem, vontade de trabalhar, sempre fui corajoso para trabalhar. Tenho 21 hernias de disco, é uma coleção. O meu médico contava, começava de novo. Não, peraí, de 15. Vou botar de novo. 1, 2, 3, 4. Porque é um absurdo. Tu vê a ressonância minha, é um absurdo. Então, assim, foi muita força e pouco cérebro. Né? E tinha que botar comida em casa e comprar as coisas e pagar as coisas que tu comprou e papapá, e aí tu não ia estudar. Então, assim, hoje, o que estava na minha cabeça como uma coisa que eu não sabia bem, mas seria bom fazer, agora tem nome, tem endereço. Essa aí é uma gestão à vista, você tem que ter na tua empresa. Eu tenho que saber todo dia o que acontece no CRM. Esse é CRM, o que é CRM, cara? O que eles querem com isso? Entende? Então, se tu me dissesse, não, cara, o ideal seria tu ter uma telefonista que recebesse de todos os meios de comunicação, que chega aqui, tudo vai ali, aí os vendedores vão anotando o que aconteceu, você tem um histórico, aí a gente forma uma base quente, aí você, se me explicasse dessa forma, eu ia entender para que serve o tal do CRM. E vocês me explicaram. E eu disse, cara, eu preciso de um CRM. É para ontem. Comigo tudo é para ontem. Os meus funcionários ficam loucos e dizem assim, cara, mas eu te mandei ontem. Sim, mas foi só ontem. Não, para mim é muito tarde. É ontem. Hoje é hoje. Ontem já foi, cara. Temos que resolver isso aí. E aí tu contrata não serve. Aí qual é o legal disso aqui? Você vai ver e você vai dizer, cara, tem 5 CRM, te aconselho, esse aqui funciona muito bem. Conversa com fulano, que é outro empresário que está aqui, nessa mesma jornada, ele colocou um assim assado, outro tem há 1 ano. Então, é tipo, sabe, um clube que tu te junta uma vez por semana para aprender, compartilhar. Sim. E aí tu vai avançando muito rápido, porque se trata exatamente de estabelecer as ferramentas de gestão na tua empresa que tu não tem. Esse que é o negócio. O problema é que vem um cara, te cobra uma grana por uma consultoria, mas não te entrega pronto. Você já tá louco, como é que vai fazer? Não tem como. Então, eu acho que essa aqui foi a chave. Aí fomos trocando o pneu andando, e aí começamos a não nos deixar, porque eu vejo que tem muita gente, até colegas de curso, que disseram, cara, aprendi, foi muito legal, mas até agora não consegui. Me desculpa, tu tá procrastinando. Tá? Tu tá empurrando com a barriga, porque o negócio já estava mal tua vida, agora deixa rolar, toca aquilo ali e te vira. Final de semana, de noite, te vira para acertar os ponteiros. Vai arrumando um departamento por vez. Então, qual é o pior?
o que te deixa mais louco. Na hora que tu arrumar esse primeiro inimigo, tu vai te sentir forte para arrumar qualquer outro. Então, qual é o teu problema? Que é aquele que tu diz, não, esse aqui é que não tem solução. E vou te dizer uma coisa, tem um problema que normalmente toda empresa que está desestruturada, às vezes até faturando legal, porque eu ganhava bem. Então, está desestruturada e o que está acontecendo? É a cultura. É o que eu te disse inicialmente. Na hora que tu te deixa vencer e tu diz assim, cara, que façam o que eles quiserem. Pode deixar que eles façam o que quiser, porque aí tu começa sempre a dar desculpa, né? Porque minha vida vale mais que tudo isso. Não, cara, não se trata de nada disso. Não precisa da tua vida aqui, era o contrário. Tu fez isso para tua vida ficar melhor. Exato. Tu não precisa entregar a tua vida para isso. Isso está na tua cabeça, mas isso não é real, né? Isso é uma realidade paralela que tu criou na tua cabeça. Então tu deixa os caras tomar conta de tudo, aí o funcionário te diz como é que tem que tocar isso, que aquilo sempre foi assim. Então assim, o mais difícil é pegar funcionário de 21 anos de empresa, 20 anos de empresa, né? Como nós pegamos, que escrevia num quadro, porque toda a vida ele escreveu num quadro. Então ele chegava e já os quadros já iam ocupando a parede. E à medida que o faturamento aumenta mais quadro, né? Então já era quase uma parede, um quadro inteiro. Tu não sabia o que estava olhando. E quem conhece vai ser muito fácil. Mas um dia chegou o Clailton e disse assim, cara, você não usa Trello? Quem é Trello? Para quem é do ramo é muito simples, mas você está falando com uma pessoa que nunca estudo, tem uma idade onde dificulta entender coisas que tem a ver com TI, e meu funcionário, que é um super amigo, imagina, 20 anos de caminhada juntos, subida e descida, mas ele se criou em uma grande empresa, por sinal, eu tirei ele de uma grande empresa 20 anos atrás, do ramo, uma das 2 maiores do Brasil. Sin embargo, era tudo no quadro. Pedido do fulano, 5.820. Tem que fazer. Chega uma hora que o pedido que tu começou já não tem lugar para escrever. Então tu faz uma linha para baixo com a hidrocor e escreve embaixo. Não esquecer de levar a almofada. Entendeu? E aí, pô, não, tem um sistema operacional que resolve tudo isso e é grátis, cara. Porra, é grátis. Por que eu não estava usando? Porque eu demorei para vir na Legacy. Assim de fácil. Entendeu? Sim. Então, assim, é uma coisa que é levada a sério e que te oferece uma solução real para o teu problema. E, já vou dar uma spoiler que vocês não vão gostar, quando recebi o valor, eu disse assim, tudo bem, mas se você vai demorar 1 ano, eu vou te pagar em 12 vezes. O cara falou 12 não topo, mas 10 pode ser. Ah, fechamos. Não tenho nada para perder, vou pagar por mês. Hoje eu tenho uma quantidade de funcionários na empresa. Meu funcionário mais barato é a Legacy. Porque é o que mais me entrega e o que menos me custa. Não tem carteira assinada, não tem férias nem 13º. Então, atua hoje, como um sócio, sim, mas não retira o prolabore. É um funcionário mais barato que eu tenho. Porque tudo que eu tenho de problema, ligo. Ô, bicho, assim, o que tu acha? Olha, eu faria assim, sabe? Deixa eu perguntar, por exemplo, nós sabemos que tu é um gêniozinho na parte de administração e contabilidade, papapá. Então só vou perguntar para ele. Aí o Adriano vem, pergunta para ti, troca uma ideia, elabora entre vocês, os professores da executoria vão conversar e vão me trazer um resultado bacana. Quanto vale isso? Dependendo da solução que tu me traz. Esse é um lance bacana. Quanto custa uma solução, gato? Uhum. Se tu tá morrendo de fome, um sanduíche de mortadela vale um monte. Depende da situação, né? Então, eu acho assim, a Legacy na nossa vida se tornou algo muito barato. Muito barato. Porque me entrega muito pelo pouco que me custa. E não tenho nenhuma dependência, não tenho nada. O dia que terminar, terminou. Por sinal, eu disse assim, que tinha que ter uma pós, que é uma manutenção. Então, eu não tenho nenhum problema. Pagaria com maior alegria. Assim, não, cara, eu tenho uma consultoria que lá são os universitários. Quando o bicho pega, eu vou lá, eu ligo, aí, o que podemos fazer? Olha o que está acontecendo aqui, sabe? Então, é assim que está funcionando para mim. E estou muito feliz, muito contente. A empresa mudou
digamos assim, primeiro cresceu o faturamento e agora cresceu a estrutura. Então agora ficou proporcional, porque uma árvore precisa de uma raiz boa. Isso. Então eu fiz ao contrário, mas consegui fazer. E eu acho que quem vier fazer esse tipo de estudo, ele se vier com um tempinho para formar a equipe, vai sofrer menos do que eu sofri. Mas meu pai dizia assim, venda é o sangue do negócio. E sem sangue o corpo não funciona. Então assim... Ótimo, porque também é claro, para fazer mudanças, agora estamos fazendo salas novas, que uma hora tens que ir lá nos visitar para ver, porque nós, como minha mulher fazia tudo, não precisava. Agora nós temos salas que cuida o departamento de compra, nós temos o administrativo, vamos ter uma sala de reuniões com retroprojetor, porque você não vai aprender só a teoria, também hoje nós temos as reuniões diárias, aprendemos rituais, a cultura mudou na marra. Né? Reuniões semanais, reuniões mensais, nós temos sistema de premiação, nós temos distribuição dessa premiação, contratamos benefícios para o funcionário, cartão de benefício, enfim. Jurídico para cuidar disso. Jurídico terceirizado para cuidar de todo dias documento. Eu fiquei muito feliz, é bom a gente ver assim, a maturidade do empresário. A gente fala aqui que toda empresa tem passa por 3 fases de crescimento, na infância, adolescência e maturidade. Esses dias eu vi, cara, como eles estão numa maturidade, porque tu me enviou um organograma com links para todos os processos operacionais padronizados, e aí a Daphne veio cobrar que no manual da cultura o organograma estava desatualizado. Então, imediatamente eu pedi para alguém aqui, já enviaram para ela o manual da cultura com organograma, com os links atualizados. Nossa, cara. Foi uma revolução tão grande em casa que eu tenho uma filha de 16 anos que se chama Chiara. E, claro, a Daphne tem 22 e, como dizem, é uma máquina de venda e ainda está terminando o odonto. Então, todo mundo saiu à mãe, assim, com capacidade de trabalho e vontade de trabalhar e tal. E essa Chiara, com 16 anos, essa filha, ela, só do que absorve, conversando entre nós, ela... conversa com outras pessoas e os caras ficam assim, pá, porque ela fala em gestão, fala em balanço scorecard e não sei o que, porque o assunto é o assunto lá em casa. Então ela vem, quando acontece uma coisa muito boa na tua vida, tu fica comentando sobre isso, né? É normal. Sim. Né? Então em casas começou a surgir esse tipo de conversa no dia a dia. Como é que tá isso? Como é que tá a gente? Abre ali, aí abre o laptop, olha aqui, como é que tá indo? Como é que tá as vendas? Como é que tá nós tínhamos um sistema, cara. Não só pagar, olha ali que horrível que tava a coisa. Nós tínhamos um sistema ótimo, ele é ótimo. Sistema de gestão ótimo. Nós só usávamos para emitir nota. Se você está passando por isso, tá na hora de vir correndo para cá, porque só usávamos para emitir nota. É um absurdo. Sim. O sistema faz... Não fazemos, porque nós tínhamos um financeiro e ele decidiu ser BPO e a gente estava querendo isso, então agora ele está trabalhando fora. Então ele é encarregado da parte financeira, fazer DRE, mas o sistema tinha tudo. Só que nós nunca conseguimos alimentar nem com os produtos que tinha dentro da empresa. Então, por exemplo, tinha produto que estava cadastrado 5 vezes. Porque cada vez que não achei, vou cadastrar de novo. Aí cadastrava de novo. Um nome diferente, já. Só para fazer a nota, que tem que fazer a nota rápido que o caminhão tá lá esperando. Sempre atrasado. Não era uma organização, era uma desorganização. Entendeu? E eu me deixei vencer por tudo isso. O culpado sou eu. Eu me reconheço como o maior culpado. Então, nem falava sobre a empresa. Se alguém me perguntasse, ei, como é que tá? Ah, tá bom. Vamos mudar de assunto. O lixo para baixo do tapete e não tinha nenhum orgulho. Sim. Hoje eu tenho o maior orgulho de te levar na empresa, tu entrar, conhecer, te explicar. As pessoas adoram, né? A nossa empresa tem uma coisa legal que a gente trabalha com que belo, né? Então a gente com coisas bonitas. Então tu entra num showroom, o showroom é um lugar maravilhoso, né? Tem sofás maravilhosos, né? Então você vai ver beleza, obras de arte, né? Então são sofás assim muito lindos, tapetes, elementos de decoração, né? Camas muito bonitas. Então a pessoa entra lá e se encanta.
É muito fácil, né? A gente trabalha os 5 sentidos, 5 sensos da pessoa, né? Então você tem cheiro agradável, você tem um visual bonito, você vai ser atendido por uma pessoa que vai te dizer seja bem-vindo, né? A gente também, além daqui, foi estudando um pouco mais, porque uma coisa te leva a outra, né? Então entendemos o mercado do luxo, como é que ele funciona, como é que tu tem que trabalhar esse tipo de nicho, né? E então você vai te oferecer imediatamente, vai vir uma pessoa e vai te oferecer uma água com gás, um cappuccino, um champanhe, vai abrir para você uma champanhe. Então a pessoa diz, eu estou num lugar de festejar, né? Vamos festejar, estar aqui, ver coisas bonitas, sentar, relaxar, e aí pode surgir um negócio, né? Então, te levar na nossa empresa e te colocar nesse mundo, do que é bonito, do que é belo, do que é agradável, né? E são as melhores coisas que faz o ser humano, obras de arte, né? Omar, a missão aqui da Legacy é ajudar empresários a viver sem medo. Sim. Quais foram os medos que você já teve como empresário que tu não tem mais hoje? O primeiro medo que eu tinha é acabar com a vida sexual, cara, porque eu me dava com a minha mulher. Aí disse assim, cara, não tem como. Não tinha tempo para isso? Não tem mais. Não tinha condições emocionais, entendeu? Se assim, tu tá louco, eu com tantos problemas e tu vem atrás de mim, tu é doido, entendeu? Então assim, cara, tu vê que agora não tenho mais ruga, olha a minha pele, como é que tá, entendeu? Então assim, recuperar tua vida, cara, é tudo, não tem como te dizer que, por isso eu te disse que é muito barato, porque quanto custa devolver tua vida? Para e pensa, cara. Não tem preço, né? Tu tá te enganando dizendo que é assim, que tem que ser assim. Quem te falou isso, cara pálida? Quem te falou isso? Que tem que ser assim, que tu te é obrigado a sofrer porque... Sabe como é que é no Brasil, né? Não, eu não sei. Não dessa forma. Provavelmente não dessa forma. É claro que a vida de empreendedor, seja você dono de um cachorro-quente ou do Itaú, vai ser cheia de altos, baixos, né? Mas resolver problema, nós somos gerenciadores de problema. Eu sou um resolvedor de problema. Desde que nasci. É assim que funciona. Se tu é um bom resolvedor de problema, não te apavora, mas coloca horário para isso, e para isso estrutura de uma forma que tu possa colocar horário. Porque senão tá dando uma daquele cara que vai fazer consultoria e te diz como tem que ser tua vida. Sabe o médico, tu chega no cardiologista, o que ele te diz? Não, tu tem que parar com o estresse, tá? Isso aí tá te matando. Tu tem que parar. Outra coisa, tem que fazer academia de manhã e correr à noite, porque não pode misturar os horários. Então, você tem que correr quando, gato? Estou matando cachorro, como é? Leão, a unha. Como? E tu vai querer o quê? Que eu pare para ir na academia, depois pare para correr. Sim, além disso, eu quero uma dieta. Só, cara, meu único prazer é comer, cara. Tu vai tirar, né? Então, é uma coisa complicada tu dar uma receita. Mas eu digo para vocês que estão nos assistindo, é assim, você não precisa entregar a tua vida para tua empresa. Isso é uma opção que tu fez, uma escolha tua. Não mente para você mesmo. Você escolheu isso. Procura organizar de forma que você... Não, cara, trabalho muito e trabalho de tal hora a tal hora. E depois eu tenho meu momento de academia, por sinal estou indo. Não sei se vocês viram que nesse último ano eu emagreci 12 quilos. 12? Porque me vingava na comida. Sim. Tá tudo muito ruim, vamos comer doce de leite, que a gente não adora, bife à milanesa, vamos dar-lhe, né? Então, assim, agora tenho tempo de academia, de meter a canetinha, de cuidar da pessoa, minha esposa tá indo na academia. E aí, então... Sim, estamos pensando em fazer mais um filho, a coisa tá indo bem, entendeu? Então, cara, tu tem que sair dessa mentira que tu criou uma bolha para você mesmo, onde você fala para teus filhos que não tem tempo de cuidar dele porque o papai trabalha muito porque te ama. Não, papai trabalha muito porque é otário, neném. Vou te explicar, teu pai é um otário. Ele quer fazer as coisas certas, mas não acha o caminho e tá temando. É mais da mesma coisa ruim que faz todo dia. Então ele vai indo e tropeçando e vai se levantando e vai mentindo para ele mesmo que para ser empreendedor no Brasil tem que ser desse jeito. Entendeu? Porque ninguém nunca explicou. A maioria são empresários, empreendedores por necessidade. E no momento não aguentava mais o meu chefe, isso aí tu escuta muito, né? Sim. Não aguentava mais o meu chefe, eu saí e fui empreender. Ué, por que não desse uma martelada no dedo? Por que tu escolheu empreender? Tu tá preparado? E aí sim é a parte que vamos falar sério, nem tudo é brincar. A minha vida foi uma vida de renúncia.
E você tem que entender isso. Você quer ter sucesso na vida, não importa no que. Você vai renunciar a muitas coisas que você precisa renunciar e vai colocar esse objetivo em primeiro lugar, né? Cada um tem sua religião, respeito a todos. Eu sou católico, mas tem muito católico que é de IBGE, né? É só para quando passa o IBGE, diz que é católico. Tá. Não sou praticante. Sou católico, mas não sou praticante. Se tu não é nada, né? Então é o seguinte, você coloca Deus em primeiro lugar, porque essa é a ordem maior. E se você não faz isso, se primeiro tem outras coisas, você não é. Então, assim, você se declara de uma forma, mas na verdade teu agir não tem nada a ver com isso. Tu tem que ter uma coerência. E o Lázaro, não sei se vocês seguem ele, mas é um cara que estava com o Silvio Santos, tem muito conhecimento, Sim. toca várias empresas, faz consultorias em Lázaro empresas. Ramos. Lázaro Ramos. A gente contratou ele agora. O Rafa tá fazendo consultoria com ele, a gente vai para uma imersão agora esse ano com ele. Olha que bacana. Pode me convidar para ir, né? Para pagar boleto me chama, para ele sair não me chama, né? É o seguinte, ele fala uma coisa que faz todo sentido. Se tua empresa não consegue pagar os juros do Brasil, se tua empresa não consegue pagar o custo do Brasil, você está tudo errado. Ou conserta ou larga. Não fica reclamando. Você tem que poder ir num banco, pegar dinheiro e alavancar a tua empresa. Porque se você não tem margem para bancar uma folha de pagamento com caras bons, não, só estou contratando meia boca, tu acha que o resultado vai ser o quê? Imagina que não vão fazer um bolo. Então assim, cara, não comprei aquele trigo Nita, que é muito caro, comprei esse aqui, da Anaconda. Entendeu? Aí tu vai meter ovo. Ovo não, tem esse pozinho aqui que mistura com água, o cara falou que é igual ovo. E o chocolate é aquele com gordura saturada, mas vai ficar bom. Não, vai ficar horrível. Vai ficar meia boca. Comestível, mas meia boca. Né? Espero não tomar um processo do trigo dessa marca que eu falei, esqueça. Entendeu? Mas assim, cara, se tu faz com ingredientes mais ou menos, vai sair mais ou menos. Então uma equipe boa vai fazer diferença sim. Né? E se você tiver uma equipe boa que comprou sonho, aí sim, isso existe um meio de motivar. Din-din. Não vem com essa de tu vai ganhar uma camiseta, cara, e uma taça cromada com teu nome embaixo. Não, querido, é dinheiro. Né? Então, meus funcionários, como nós entendemos que é uma jornada que vai desde a captação do lead até passa pelo pré-venda e vai, até entrega e aquela... Aprendemos aqui também a fazer uma pré-avaliação do cliente. Até esse momento da avaliação é uma jornada só. O que adianta a estrela ser o vendedor? É uma peculiaridade da minha empresa. Quem sabe na dele seja diferente. Mas eu fiz e funciona muito bem. Todos ganham igual. A premiação é para todos, é um percentual do faturamento após superar o ponto de equilíbrio. O que acontece? Meu motorista usa o Propé, ele coloca a luva para entregar. Se eu correr atrás dele, porque ele está com medo de sair da premiação. O vendedor não fica brigando um com o outro, né? Porque eu atendi, era meu cliente, não teu cliente. Se é um conflito, cara... Não. Se tu vender, eu ganho. Se tu vender, eu ganho. Se eu vender, você ganha também. Todo mundo ganha aqui. Né? Então, com nós funcionou muito bem. Nós até discutimos na época qual seria o sistema. Ontem nós pagamos, eles levaram R$890 cada um. R$890 além do salário de premiação pelo faturamento do mês de janeiro. Que superou a expectativa, inclusive a meta de nossa DRE projetada. Então, olha, de onde nós saímos, para onde nós fomos. Não sabíamos o que era DRE, quem era essa pessoa. E hoje nós começamos 2026 com uma DRE projetada, com todas as metas mês a mês, anual. Inclusive com uma meta para os funcionários de que, se nós superar a meta estabelecida, haverá 14º. Então, isso já projetado. Já né? tudo projetado, e isso leva a eles. Então, é grana. O que mexe o cara é grana. Não adianta tu premiar com uma blusa
O cara é tão subido que ele com uma blusa com a marca da empresa, entendeu? Você assim, cara, tu queria um outdoor, isso não é presente, uma né? caneca da empresa. É uma caneca com o nome da empresa, nem do colaborador, é o nome da empresa, né? Então é isso, cara. Ô Marcos, tu já teve medo de perder tudo? Teve quando eu quebrei a primeira vez. Realmente nunca tinha quebrado e não sabia como é que era. Lá em 2000? Ano 2000. E aí, cara, na verdade, eu tinha criado minha pessoa em cima do dinheiro. Então eu tinha várias contas bancárias, era um cara bem orgulhoso. Então eu dizia assim, eu posso, aconteço, tá aqui minhas contas, eu pago. Meu cheque nunca voltou, tá aqui meu cheque. Naquela época era muito cheque, né? Aqui tá meu cheque, é dinheiro. E papapá. E eu acho que assim, cara, às vezes um pai tem que dar uma palmada no filho para corrigir um desvio de conduta bem grave que não atende às expectativas do próprio pai, que não criou o filho dele para isso. E nesse momento Deus diz assim, cara, se é para ser essa porcaria que tá ali, eu prefiro ou ele morre ou ele endireita. E então aquilo foi um momento de mudança. É claro que ele não te deixa na mão, né? Me colocou a Paula, me colocou esse amigo que é o amigo da minha vida, o César. E cara, nessa hora é só olhar. Deus está bem pertinho de você. Ele não quer que aconteça nada, mas foi necessário para eu me transformar na pessoa que sou hoje. E depois disso eu aprendi a quebrar. Porque a primeira vez eu me apavorei e achei que a solução, a única que tinha na minha cabeça, porque conta era para ser paga. Então a única solução era pagar. Eu disse assim, vou vender tudo que eu tenho e pagar. Eu não entendia que nesse momento tem gente que diz assim, cara, tu já que estás no chão ali, não vais usar teu rim, tu podia passar para mim? E o cara te tira o rim, o fígado, a cabeça. 20 anos de fazendo negócio contigo, ganhando dinheiro contigo, e ele quer o que tiver. Então, nesse momento, tu tem que entender, deveria ter uma matéria na administração, em algum lugar, como quebrar. Então, hoje eu passei por dificuldade, como todo mundo imagina. Quem que comprava qualquer produto onde fosse encostar a tua cabeça, na época nosso forte era colchões, na pandemia. Nem pensar, cara. Tudo estava envenenado. Os caras ficavam loucos. Vou colocar a cabeça ali, deixa o que está ali. Né? Então, não vendíamos nada para ninguém. E nesse momento, você cria uma grande dificuldade. Mas hoje eu aprendi. Você pega o fornecedor antes da coisa acontecer, só cara, nós temos um problema. E vai ser assim e tal. Você que sabe como vai proceder, eu te entendo, te compreendo. Tem alguns caras que são pequenos, dependem igual a você, esses caras você vai pagar. Só vou pagar os pequenos, e os grandes vou. Só vocês têm costa quente para aguentar. Né? Naquela época me lembro que os bancos vieram a fazer publicidade que estavam ali para ajudar todo mundo. Eu não sei quem que eles ajudaram, mas eu não. Eu só continuei recebendo os boletos normal, né? Aí é uma outra história. A gente conseguiu começar a fazer outras coisas. Por isso eu digo que tem que se adaptar muito rápido e aprender. Sim. Por um acaso ligamos para um cara que falou para outro cara. Quando fomos ver, nós estávamos fazendo roupas para a Covid. A empresa ficou fazendo roupas para atender as coisas da Covid. E nós fizemos mais de 17 mil roupas. E isso ainda estava com a operação de luminária? Não, a luminária não. A luminária terminou lá quando me separei no ano 2000. Terminou a luminária, terminou tudo. Aí fiquei sem nada e com esse restaurante que estava para começar, começamos. E eu e minha esposa fizemos um restaurante acontecer. O restaurante se tornou um sucesso, mas eu tinha aquela veia da fábrica. Sim. E aí eu disse, cara, vou voltar para a fábrica. E vou fazer o que já minha família fazia. Eu sabia fazer, que era essa parte de tecidos, de sofá, de colchão, de tudo isso, né? Então, retornei a isso aí como um sonho. Então, olha ali, a pizzaria me deu minha casa, uma casa maravilhosa na Pedra Branca, me devolveu a vida, sustentou minha família, e depois disso ainda me deu essa possibilidade de retornar à indústria, que era o que eu queria, e a gente retornou nesse ramo de cochoaria, que é o que eu sabia fazer, né? Aí voltamos com fábrica de espuma, com tudo, fabricar uma própria espuma. Esse medo de perder tudo, eu acho que todo empresário já passou, né, ou vai passar, que é, pô, será que vou perder tudo? Será que... Tudo me liga.
Se tiver com medo, tu me liga que eu te explico como é que faz. Não digo que eu vou solucionar tudo, mas pelo menos passar o problema e compartilhar o problema é o primeiro caminho. Segundo, o que está acontecendo com ele aconteceu com quase todo mundo. E terceiro, assim, não te apavora. Vamos controlar. Porque, na verdade, o único que tu tem é o pouco que sobrou. Esse pouco que sobrou agora virou aquele sanduíche de mortadela para o cara que está com fome. É muito valioso. Tem que saber como vai usar. Porque, apesar de os caras espernear, pode ser que se você se reorganizar, você consiga virar, como eu virei, e eu te garanto, os que mais falavam com você e davam uma de louco, que tinha que pagar ou pagar, que não tinha outro caminho, que não sei o que, vai ser o primeiro que bate nas tuas coisas. Tu és o cara mesmo, eu sabia que tu ia vencer. Entendeu? Então, assim, depois que tu te dá bem, tu te enche de amigo, é normal, é natural. Tem um outro medo aí dos empresários, que talvez esse medo é que faz o empresário virar escravo do negócio ou ficar atolado com tantas coisas a fazer, tentando equilibrar tantos pratos, que é de contratar. Como você falou ali, né? Você falou que tem que ter equipe, tem que investir em pessoas, né? Aqui, esse é inclusive algo que eu admiro aqui do Alan, não tem medo de montar equipe, de contratar. Eu sei que esse controle dos números é algo que ajuda muito, né? Que ajuda você a perder esse medo. E no teu caso aí, qual foi o segredo aí teu para investir em pessoas, em equipes? Você acabou de falar aí, prêmios, organizando, né, com processos, mas como você tirou ou venceu esse medo, que é um medo que tem muitas pessoas têm, talvez a Paula, né, que antes abraçava tudo. Quando a Leia se começou a mudar a cabeça da minha esposa, eu disse aqui, agora tem espaço, agora a coisa vai. Porque sabia do potencial que tinha e sabia do potencial que minha esposa tem. A Paula tem um potencial de trabalho enorme, mas tem que deixar ela fazer o que ela faz de melhor, que vender. Né? E agora nós estamos com projetos assim maravilhosos dentro da empresa, porque isso aí, eu sempre fui para frente com projeto e coisa nova, né? Então nós estamos com alguns projetos que vão explodir o faturamento. Eu não tenho certeza. E como são tipo 10 coisas diferentes, se acertar 3 já está ótimo. Né? Então no volume nós vamos acertar, sim ou sim. Mas precisava ter essa estrutura que tem hoje para poder encarar esses novos projetos. Então, o primeiro passo, eu não vou vir aqui falar de mim e tal, não sei o que, tá tudo maravilhoso. Cara, o negócio foi dar esse primeiro passo, que te faz perder o medo. Entender que tem possibilidade de organizar a coisa, tem possibilidade de você ficar como começou o negócio. Tu começou como? Começou sonhando, com uma ideia. Então, tu era um estrategista. Aí, no momento, tu sai do estratégico para fazer acontecer esse primeiro sonho e te perde no negócio, vai. Quando vai ver, só faz 20 anos que estou enterrado aqui na produção, né? E aquela coisa. E foi assim. O controle financeiro, você falou que tem uma DRE projetada para o ano inteiro. Isso ajuda a ter essa coragem de contratar pessoas? Opa, posso encaixar aqui porque eu sei que tem margem. Sim, eu não sei o que vocês fazem, mas assim, quando eu tinha 20 anos, eu embarcava num avião e embarcava feliz da vida. Que legal, vamos andar de avião. Depois de umas experiências que eu teve com São Paulo, assim, eu tinha um sócio bem comprido, alto, media uns 2 metros e pouco, cara. O cara levantou, rachou a cabeça lá numa turbulência. Quando voltou para mim, tava tudo assim de sangue, e dizia assim, como é que tá? Tá tudo ótimo. Eu falei, o que eu vou falar para ele? Né? Então, assim, depois que você toma um susto grande, você começa a entender que a estatística é o que manda. Então, quando eu embarco num avião hoje, eu penso assim, cara, caiu um cada não sei quantos, faz muito tempo que não tenho notícia de um avião que caiu, te acalma, Omar. Vamos até São Paulo, é normal. Isso aí todo mundo faz todo dia e não vai acontecer nada. Mas eu tenho que pensar na estatística para acalmar o medo, em números. Boa, hein? Boa aí, analogia aí. Se você não tem número, vai se apoiar no quê? Nas notícias. E as notícias são aquilo que tu falou no início. Tudo que é ruim ocupa manchetes. Né? Então, tua mente automaticamente tem essa tendência de ir pro ruim. Então, assim, meu Deus, cara, cai avião toda hora. Não é verdade, não cai avião toda hora. Tem números aqui. Entendeu? Então, com a DRE projetada, o que faz? Mas assim, calma, cara.
quando projetamos temos que encaixar esse valor no final do ano, vamos dividir mensalmente, vamos ver para ver a sazonalidade. A gente chegou a uma venda em janeiro que eu disse, nunca na vida. Porque o ano anterior, em janeiro, vendemos menos da metade. Nós vendemos 150% a mais que em janeiro de 25. Em janeiro de 26. Entendeu? Quer dizer que superamos a meta. Quase triplicou. Quase triplicou. Então, você perdeu o medo, porque, por exemplo, agora, janeiro foi ótimo, fevereiro não está sendo tão bom. Mas tu disse, cara, não importa, em março vamos explodir. Tu joga o jogo do ano, né? É o jogo do ano, exatamente. É o campeonato. É a estatística. Então, você não, cara, aqui baixou um pouquinho, mas aqui já levantou bastante em janeiro, fevereiro baixou um pouquinho, mas em março vamos com tudo. E a turma está consciente disso. Então, tá todo mundo assim, não, calma, só estamos pegando embalo. Tem uns clientes aqui, espera ali, tem 4 que tá para fechar, tô com isso. Por exemplo, no mês de janeiro, apesar de nós vender muito bem, a gente achava que tinha uma dependência permanente de veiculação, de tráfego. E a gente descobriu, através do CRM, que nós tínhamos uma base aquecida top, que se não tivéssemos CRM não íamos ter consciência disso. E a gente foi na base aquecida e nosso gerente Ricardo, com a equipe dele, que são umas meninas que são fantásticas, a Regiane, a Dani, enfim, cara, foram lá, guerrilha, cliente por cliente, ligaram, e olha ali, 150% a mais do que em janeiro do ano passado, porque falhou. Nós estávamos com uma agência, a agência falhou, E nós tivemos um apagão de anúncio. O que vocês fizeram este janeiro, vocês não tinham feito no janeiro do ano passado. Não. Entendeu? Uma ação diferente por causa de uma consciência diferente. Mas olha aqui, nós descobrimos que via anúncios de internet, via tráfego, nós vendemos só 20% do valor vendido. Só. O resto, os outros 80%, foi através da base aquecida que nós tínhamos guardado e trabalhado e tal. Então, a gente, nossa autoestima foi lá em cima. Ainda somos nós que fazemos a diferença. Às vezes o cara está em casa e está pensando assim, eu não vendo porque não votei na internet. O dia que eu votar? Sim. Não necessariamente. Hoje tem uma guerra de foice. Por sinal, um dos 10 projetos que eu tenho na cabeça, um deles é captar muitos clientes com um ticket bom e em quantidade, sem passar pela internet. Porque me incomodou o que vi de dependência da internet. Entrou contato, não entrou lead. Cuidado com isso. O vendedor fica igual um drogado. Quantos leads chegaram hoje? Porque se não chegar, eu tô morto. Não, cara, tu é vendedor, cara. Dependente, né? Te conecta com teu início, tu é vendedor. Vai lá na base aquecida, trabalha os caras, que já é uma baita ajuda, né? Que é a técnica passeios que vocês têm lá. Sim. Né? E que o primeiro passo, a primeira etapa é a prospecção. Mas eu acho assim que, às vezes, todas essas facilidades de trazer via internet para o vendedor, ele fica adicto. E ele acha que a única... eu não estou vendendo, mas a culpa não é minha. Sim. A culpa é do pessoal do marketing que não traz leads bom. Só chegou gente ruim aqui. Não, não é bem assim, né? Então, não é necessariamente o tráfego que vai salvar tuas vendas. Eu acho que é uma junção de coisas, mas tem muito a ver com treinamento, mentalidade, buscar outras formas de venda, exigir. O que você fala sempre, o que não é medido, ninguém gerencia o que não mede. não tem como ser gerenciado. O que não se mede, não se mede. E aí você não sabe. Por exemplo, eu vou citar uma coisa que foi feita pela Legacy. Nós tínhamos uma pré-vendas, e essa pré-vendas tinha a missão de trazer pessoas para a loja. E a gente diz assim, como é que não vamos medir uma pessoa que fala com o público? Aí eles se reuniram só. Se ela fala com o público, ela tem que ter uma meta de conversão de pessoas que ela entra para dentro da loja. Aí você, claro, é óbvio, sim, mas não era para nós. Porque quando tu tá remando, nem tudo que tá acontecendo ao redor é óbvio, né? Tu diz assim, cara, mas tu viu a tempestade? Não sei, cara, tô aqui remando. Tu vem me falar em tempestade? Não, mas a coisa tá feia, entendeu? Então, assim, tu não enxerga muita outra coisa. Precisa tu ter
Uma empresa que faz esse trabalho para você. Assim como tem o financeiro terceirizado, tem o tráfego terceirizado. Você não, cara, tem um terceirizado, uma empresa que é um aprendizado e consultoria permanente para me levar a outro patamar. Não estou mais sozinho. Porque esse é um dos problemas. A vida do empreendedor é uma vida de solidão. A mulher, às vezes, o cara diz assim, minha mulher foi dormir e eu tô aqui pensando na manhã, cara. Minha vida amanhã vai ser um caos. Depois da manhã, segunda-feira, ele tá sozinho. E aí você ter o apoio de poder ir para um grupo de pessoas que tá na mesma, você, cara, assim, não te preocupa, aqui também tá ruim. Isso aí já te ajudou. Ah, é? É, já passei por isso. Faz assim, faz assado. Já pensasse em fazer tal coisa? Só isso já vai mudar a tua visão da coisa, né? A garrafa meio cheia, meio vazia, né? Então aqui na Legacy você vai ver sempre a garrafa cheia. Ó, tá super cheia, vai encher mais e já vai preparando outra ali para não se encher. Que o negócio é para frente. Não precisa de reuniãozinha motivacional. Todo mundo gritando e não sei o quê. Ué, quem grita mais alto. Entendeu? Eu te dou números, estatísticas, não precisamos gritar, vamos resolver da forma certa, né? Então, eu acho que essa foi a diferença grande. Nós achamos alguém para nos organizar e colocar nosso potencial para trabalhar. A Legacy não foi lá vender nada. Quem teve que vender fomos nós. Esse potencial já estava em nós. Sim. O potencial de venda e a demanda estava no mercado solta. É só colocar o direcionamento certo através da organização que a Legacy deu para nós. Só isso. Eu não vou te dizer que tua empresa vai mudar, se tu não te coçar, não vai mudar. Tu tem que correr atrás. Mas vai estar organizada para você só focar em correr atrás. Tem que executar também, né? Isso mesmo. Mas é bem pouco, tá? Isso foi cumprido. 90% foi feito pela Legacy. Somente 10% foi feito por nós. Entendeu? Mas os 10% foram bem feitos. Se tu não conseguir fazer 10%, então, cara, pô, aí é demais, né? Omar, eu tenho certeza de quem está te ouvindo até agora tá encantado. Você é realmente uma pessoa magnética. Né? É por isso que você é um entusiasta. Exatamente. Esse cara tem a facilidade de fazer amizade. Tem alguns bons amigos aí. Amém. E com certeza há uma curiosidade. As pessoas podem estar já... Deixa eu saber quem é essa Requintare. Conta para nós um pouquinho aqui os grandes diferenciais da Requintare. Quais as PUVs? Aprendemos o que são PUVs, né? Quais as propostas assim, únicas de vendas da Requintare? Meu avô dizia no comércio, né, da família de comerciantes, e ele dizia assim, cara, a gente não vende produto, a gente vende vantagem. E ele estava falando de PUVs, né? Ele tinha algumas coisas assim, né, cultural, assim, tinha muito conhecimento comercial e coisa milenar, né? E, na verdade, assim, por exemplo, a gente vai fazer um sofá para você, teu sonho, tu chega lá, desenha o sofá, a gente projeta, às vezes buscamos um sofá que já vem pronto e a gente adapta, coloca uma mesa em madeira, uma iluminação, né? A gente deixa ele da forma que você quer e isso demora. Porque tu vai escolher o tecido, o tipo de espuma, né? A customização do produto como você quer. E a gente sempre mantém padrão de preço de fábrica, então não é que vai ser mais caro por isso. É porque vai atender tudo o que você queria. Mas para atender tudo isso eu preciso 60 dias. E eu vou te deixar sem nada 60 dias, sentado no chão. Então a gente te empresta um sofá, emprestar produto, começou devagar. Hoje nós emprestamos sofá, mesa, cadeira. Legal. Até colchão quando eu vou fazer uma assistência. Nós temos colchões higienizados, então a pessoa diz assim, deu um probleminha aqui, eu queria trocar o tampo do colchão. Acontece, né? Manchou, derramei café ou qualquer outra coisa, deu um acidente, cortou, preciso trocar o tampo do colchão. A gente dá assistência vitalícia para todos os produtos que nós fabricamos e vendemos. Assistência vitalícia e garantia estendida. Eu digo assim, eu sei o que eu vendo, ninguém dá mais garantia que eu. Eu dobro qualquer garantia que qualquer um te ofereça. E eu dou a maioria da garantia, nós mesmos resolvemos, nem vai para a fábrica. Não precisa esperar 90 dias voltar da fábrica e essas coisas. A gente tem estofaria há muitos anos, mais de 30 anos, então a gente oferece tudo isso. Maior garantia do mercado
emprestar, eu nunca Produtos. tinha visto isso, emprestar. E Eu vou porque comprar demora, um né? sofá, não Assistência tem onde vitalícia, sentar. né? Que é assistência vitalícia. Assistência vitalícia, aliás, empresta um produto enquanto o meu está sendo fabricado Sim. e você fabrica um sofá personalizado. Sim, a partir de um desenho, por Eu posso exemplo. escolher qualquer sofá. Sim, é a partir do desenho. Hoje com a IA ficou mais fácil, mas eu ainda desenho no lápis. Vocês vê. Então eu desenho o sofá, é assim, assado. E hoje com a IA ficou top, né? Tu me manda um ambiente e tal. Então, assim, eu estou fazendo sofás para arquitetos que foram na feira em Milão ou aqui em São Paulo, que nós temos uma feira maravilhosa, né? A minha esposa e a Daphne estiveram lá e vieram encantadas. São 5 dias que tu vê o que tem de melhor no mundo. Em São Paulo não tem nada a dever para ninguém, né? Então é a segunda maior feira mundial desse tipo de produto de sofá, decoração, cortina, né? E aí você vê assim uma gama de coisas enorme. E o arquiteto manda para mim uma imagem de um sofá que está em uma revista qualquer. Às vezes o sofá não existe. Ele é de IA mesmo. E eu executo o sofá. Nossa. Entendeu? Eu tenho essa mão de obra, por isso eu digo, e tudo é equipe, né? Então nós temos uma mão de obra top, né? Então eu executo sofás bem complicados e a gente faz. E normalmente faz pela metade do preço do que ela acharia em lojas de grife no mercado. Uau. Né? Então a gente junta o útil e o agradável. Legal. Porque eu mantenho o seguinte, uma vantagem nossa é ser fábrica. E eu digo assim, nós somos a fábrica mais perto de Florianópolis de sofás e colchões. Não há nenhuma outra fábrica mais perto que nós. 15 quilômetros. Você pode ir na fábrica na hora que quiser. E vai ter todas essas vantagens. Por exemplo, por que assistência vitalícia? Porque para nós é muito fácil. Para que eu vou ganhar a ira de um cliente se eu posso resolver na minha empresa? Ah, o braço do sofá, vem um cara aqui, cortou o braço, caiu um espelho, cortou o braço. Vamos fazer assim. Daqui a 10 dias nós vamos tiramos o braço, trocamos a capa e botamos no lugar. Porque nós temos condições, temos todo o maquinário para fazer isso, né? Então eu não deixo ir, normalmente não deixo ir a situação até a fábrica, né? E os fabricantes também adoram, né? Porque se esquivam de um monte de coisa que sobraria para eles. Sim. Parabéns aí, parabéns pela empresa, né, pela liderança que você exerce ali diante da empresa, e a gente fica muito feliz, por isso que te chamamos aqui para o podcast, por isso te chamamos para vir aqui dar palavras aqui a empresários, motivá-los, porque esse 10%, esse percentual aí que cabe ao empresário de executar, vocês fazem isso com eficácia e parabéns. E só foi possível, né, Cleiton, vocês executarem esses 10%, Omar, porque uma coisa que tu exala é a paixão que tu tem em empreender. E é o que normalmente a maioria dos empresários perde durante a jornada operacional. Que tu falou, tu não tinha mais paixão no negócio, tu tinha até um ranço do negócio. Isso. E acho que quando tu recebe uma ajuda, que tu consegue organizar e entender, cara, o caos se transformou numa operação, volta aquela paixão que tu tinha lá no início, né? Nós estamos até planejando viajar com a minha mulher. Isso tô falando sério, cara. Sim. Eu paguei durante anos um negócio nas termas do Rio Quente. Nunca fui. Não deu tempo. Agora Tu tá entendendo? Não, mas quantos Pura. empresários não conseguem usufruir do dinheiro que ganham? Se for um lugar que a gente foi, ficou apaixonado pelo lugar, assim, temos que vir sempre. A gente merece. E realmente a gente merece. Só que Se tu fica permitir dando mais, tiro né? no pé e não consegue resolver para que isso aconteça na tua vida, né? Bom, olha só, já indo aqui pros finalmente, a gente nem viu o tempo passar. Você é um bom contador de histórias, viu? Opa! É um bom... Eu já falei para ele que a gente vai convidar ele para dar palestras aqui na Legacy. Sim. Porque ele é muito bom, é um ótimo palestrante aí, um bom contador de histórias. Omar, que conselhos você dá aos empresários que estão hoje passando pelo desafio de empreender e que estão passando por problemas pelos quais você já passou? Que conselhos você poderia dar aos empresários hoje? Eu acho que se o empresário que estamos falando, ele está nessa situação parecida com a que eu estava,
você, além de estar cansado e decepcionado, até com, como tu disse, com o ranço da empresa, achando, tu passa a achar que a empresa, apesar de te dar os proventos para tocar a tua vida, ele é um problema na tua vida. Ele virou um inimigo, né? É um inimigo. Então, eu acho que assim, não precisa ser assim e tem um caminho para resolver. Eu tentei uns 10. O único que funcionou foi a Legacy. Então eu falo isso aí tranquilo. Inclusive eu não estou ganhando nada aqui. É grátis. Troca a Legacy de grátis. E troca a Legacy por gestão, né? Porque é o que a gente entrega, né? Sim. Gestão. Mas é que você não sabe para onde ir, cara. Sim. Você está tampado de pepino e precisa. Então, você pode dizer assim, pode ser que não seja o momento tal, mas mensalmente se torna muito risório. Custa igual a um funcionário. Entendeu? Assim, tu tem tanto funcionário para te incomodar, sim, tanto cara meia boca que não está resolvendo nada, que não deixa um legado, que não deixa nenhum legado, que vai te deixar só trauma. Então faz favor, contrata um funcionário que vai resolver teus problemas, que realmente vai te entregar muito pelo pouco que ele recebe, ainda não tem carteira assinada, não tem férias, não 13º, não tem nada, não fica doente, está sempre para te atender. Então, invista em você, porque esse é o problema. No final termina ali. Você não investe mais em você, na tua qualidade de vida, no teu relacionamento. Agora estou te falando de uma coisa que tu disse não tem nada a ver com a empresa, tem tudo. Agora eu vou falar para você. Como é que está a tua vida emocional? Como é que está a tua vida matrimonial? Como é que está a tua vida com teus filhos? Há quanto tempo tu não sai à tarde para ir no shopping com teu filho assistir filme? Quanto tempo? Então tu está precisando investir em você. Então você não está investindo na empresa. Aí que vem a confusão. Eu vou pegar dinheiro para investir mais na empresa. Não. Agora eu vou investir em mim. Vou contratar uma empresa para organizar tudo isso e poder viver minha vida, cara. Investindo em conhecimento, né? Porque não há necessidade. A empresa não é hemodiálise. Tu chega lá e tira o sangue todo dia. Não, tu inventou isso. Tu levou até esse lugar, tudo bem. Sobreviveu até agora, ótimo. Vamos para frente, mas vamos mudar, vamos fazer diferente. Vamos cortar o mais do mesmo e vamos fazer diferente. E é isso aí. Então eu me tornei, digamos assim, você nem sabe, mas eu me tornei garoto propaganda, porque quando me perguntam, eu digo assim, cara, resolve teu problema com esses caras aqui. Vou te passar um telefone, liga para eles. A Legacy, ela conseguiu, Omar, trazer a gestão de uma forma simplificada para a realidade do empresário da vida real. Eu entendi com 62 anos. Tô ninja. Só me perguntar. Exato. Porque é um sistema andragógico e a executoria é o grande diferencial. A gente, é aquilo que tu falou, a gente entregou tudo pronto e só te capacitou a executar o que já vem pronto. E normalmente Sim. o que vocês vão executar é o que vocês sabem fazer, mas não estão focando o tempo para isso. E Sim. quando ele executa, ele fica bom nisso. Mas tem o seguinte, aquilo que diz, renúncia, né? Novamente entra o assunto da renúncia. Eu tenho que demitir minha filha. Foi uma necessidade. Por quê? Porque eu tinha que mudar a cultura. E uma das pessoas que mais insistia na cultura antiga era minha filha. Então dei um jeito, tal, ela está amparada, a gente está dando cobertura, deixamos ela com um trabalho externo, que ela faz muito bem. Ela é uma ótima pessoa, ela é assim, uma grande resolvedora de problema, mas dentro da cultura da empresa ela está sendo um problema para mudar a cultura. Sim. Vamos falar baixinho, vamos conversar mais, e isso é uma coisa que ela não fazia muito, entendeu? Então assim, às vezes eu tenho que cortar na pele. E eu trabalhava com minha filha desde que ela tinha 12 anos, não foi fácil. Sempre trabalhou comigo. E tivemos que cortar esse vínculo. Isso assim, não é legal. E como isso é importante para a equipe, né? Como isso dá segurança a todo mundo. É aí que a equipe vai... Senso de justiça. Isso, né? Entender que a cultura realmente é algo importante na empresa, a ponto do CEO ter que mudar, né? Demitir a própria filha. Demitir a própria filha. Sim. Para proteger a cultura da empresa. Tivemos que fazer isso. E assim vai. Então, sempre são renúncias. Tu pode contornar do outro lado, tal, mas tu tem que renunciar a algumas coisas. E essa é a vida do empresário brasileiro, mudança, adaptação e renúncia.
E vamos à frente. E depois, Parabéns. se ganhar bastante, faz como o Paulo Lema, vai morar na Suíça. Porque lá pode caminhar pela rua com um Rolex que ninguém te assalta. É uma beleza. Para morar é uma beleza. Agora, para ganhar dinheiro, não presta. Só o Brasil. Lá só fica o dinheiro dos outros. É isso mesmo. Muito bom. Eu acho que já quase 2 horas, ou já passamos aqui de 2 horas, um bate-papo muito bom. Cara, eu aprendi bastante. Eu acho que quem assistir aqui esse podcast vai aprender muito, além Amém. de ter sido muito gostoso aqui de ouvir, né? Realmente foi um bate-papo muito gostoso. Eu acho que, né, conseguimos extrair bastante coisa aqui do Omar. Conhecer a história de empresários, né? A gente aprende e se identifica muito, né? Muito empresário tá te assistindo aqui, porque todo mundo tem uma história, né, Omar? Todo mundo tem uma batalha, tem uma vitória, tem as derrotas, e isso demonstra que, cara, todo mundo é um ser humano normal. Né? Muitas vezes a gente fica procurando a fórmula mágica, fica procurando um milagre. O milagre é você mesmo, né? Aquilo que tu falou lá no início. Cara, se você não acreditar, se você não querer mudar, não adianta, né? Então essas histórias como a sua aí servem para ajudar empresários que estão lá do outro lado a enxergar, cara, eu preciso de ajuda para mudar o meu eu, né? Que é o que tu falou, é investir em você, consequentemente você vai estar ajudando não só a tua empresa, mas todo mundo que está dentro dela. Eu vejo assim que cada empreendedor, ele entra com um entusiasmo, é tão bonito de ver, né? Ele tem um sonho, ele tem uma ilusão que vai subir na vida, na coisa, não subir pela grana, mas subir porque vai ser um dos poucos homens que passam pela terra e conseguem ser vitoriosos em cima de uma ideia que eles mesmos tiveram criado, entendeu? Então tu passa para um outro nível. Essa sensação. Você está no nível, eu passei para outro nível, teve uma ideia, trabalhei a ideia, fui à luta, me matei, nós falamos no mundo espiritual, que toda vitória precisa de uma batalha anterior, uma grande batalha dá grandes vitórias, e pequenas batalhas, pequenas vitórias. Então eu passei por algumas batalhas bem grandes que me fizeram vitorioso, e sinceramente eu dizia, no final da vida, foi ótimo, foi muita batalha, muita vitória, algumas derrotas, mas o legado está fraco. Só estou deixando problema. Então, eu acho que você resgatar esse cara que sonhou, ou ainda tem um pouco desse sonho, mas está enterrado num monte de problema, e dizer, cara, vem para cá, que nós vamos te ajudar. Nós vamos sonhar contigo durante 1 ano. Nós vamos sonhar junto. Vamos resgatar aquela vontade que tu tinha quando começasse. Vamos provar que aquele sonho pode ser feito e pode ser feito de forma calma, organizada, objetiva. E a vitória vai ser toda tua, porque daqui a 1 ano nós saímos de cena. Olha que presente. Você entendeu? Isso que foi a Legacy para mim. Hoje eu tenho um legado. Uau! Obrigado. Amém. Muito obrigado, Omar, pelas Agradeço a palavras vocês, cara. aí. Vocês me Foi devolveram muito muita bom. coisa que eu não tinha mais há muito tempo. Show. Legal. Maravilhoso. Espero que quem está nos assistindo aqui tenha aproveitado bastante. Foi uma aula, né? Aprendi muito hoje à tarde. Foi bom rever também muitos conceitos aí, conhecer um pouco mais da tua história. E aprendi a gostar de um argentino. Não é fácil. Não, tô brincando. Eu gosto muito dos argentinos. A minha esposa ama ir a Buenos Aires e é muito bom lá também ser bem tratado pelos argentinos em Buenos Aires e você é uma inspiração aqui para nós, para os empresários. Quem quiser conhecer o Omar, visite a Requintare, ele está sempre por lá. Né? E pode... Agora sim. Agora sim. Agora sim, conhecer um pouco da empresa lá, então pode entrar em contato, seguir a Requintare aí nas redes sociais também. Muito obrigado, Omar, mais uma vez. Tá? Agradeço o convite, espero que as pessoas também tenham gostado. Com certeza, um bate-papo muito bom. Muito bom. Bom, se você gostou desse episódio, eu quero convidar você a se inscrever no canal, curtir, clica no sininho para você receber o próximo episódio e... É isso aí.
E, gente, quem gostou aí da transformação que o Omar e a Requintar tiveram e quiser saber mais sobre, né, como que funciona o programa Legado Empresarial, se inscreve aqui embaixo para você receber um contato da nossa equipe ou escaneia o QR Code da tela que está aparecendo para você, que você terá acesso ao nosso time para poder apresentar essa transformação que o Omar e a Requintar tiveram e fazer isso aí com você e sua empresa. É isso. Vemos você do lado de cá.